Gente, vamos conceituar o que é renda fixa e o que é renda variável, tá? Antes de pegar nesse tema ali. Renda fixa, embora o nome ele seja sugestivo de achar que é só pré-fixado, eles são títulos que eles podem ser o quê? Pré-fixado ou pós-fixado. Qual que é a diferença de um para o outro? Pré-fixado, no ato você já sabe, vou ganhar 10% no final da operação. Vou ganhar 5%. E o que é um pós-fixado? É quando ele é atrelado a um determinado benchmark. Pô, o que é um benchmark? Vamos lá. Como é que você sabe que você gosta de um alimento e não gosta de outro? Por quê? Porque você tem uma referência na cabeça. Pô, eu gosto da cor vermelha, eu não gosto da cor azul. Você tem a referência. Né? Por que eu gosto de dirigir um Corolla e não gosto de dirigir um Fusquinha? Pô, porque você já experimentou um carro bacana. Por que você acha fulano bonito ou fulano feio? São referências, são padrões na nossa cabeça. Quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de um parâmetro para a gente ter, assim, a gente conseguir avaliar se ele foi bom ou se ele foi ruim, se ele foi positivo ou se ele foi negativo. Então, a gente tem isso dentro dos investimentos. Benchmark. Qual que seriam os benchmarks hoje de renda fixa, gente? Deixa eu até trocar aqui a minha tela de compartilhamento para colocar nessa outra telinha. Cada aula aqui eu aprendo um pouco mais desse negocinho, gente. Cadê? Deixa. Benchmark de renda fixa, hein? CD. Opa. Benchmark de renda fixa seria o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. O que mais que tem benchmark de renda fixa aí? Pô, não estou lembrado aqui de cabeça. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente só vai pegar e medir um determinado investimento, se ele está sendo bom ou ruim. Se eu estou falando de um investimento de renda fixa, por exemplo, um CDB, eu tenho que usar um CDI. Eu não posso pegar, por exemplo, um investimento em renda fixa, CDB, e querer medir o desempenho dele, medir a performance dele, usando o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, né? O índice da B3, que é o índice das ações. Por quê? Porque são segmentos diferentes. Aí volta aqui. Cadê? Opa. Volta aqui. São segmentos diferentes. Então, quando a gente fala de renda fixa, eu estou ligado a um benchmark de renda fixa. Renda fixa pode ser pré ou pós-fixado. Qual que é o renda fixa? Um CDB é uma renda fixa. Renda variável. Quando você investe, você não sabe exatamente o que você vai ganhar e nem se vai ganhar. Qual que é o maior exemplo aí de renda variável? Investimento em ações. Tá? Por que eu fiz questão de falar esse contexto aqui? Porque hoje saiu o resultado da Selic, né? Mais uma vez um corte e a gente chegou na mínima histórica de 2%. Nunca a gente esteve nesse patamar. E pensar que a gente já esteve em 14%. A gente já esteve numa situação em que você falar de investimento com o cliente era mandar o cliente botar ele no CDB e deixar ali. E o cara estava ganhando e estava bom. Ou seja, não tinha nenhum esforço, não tinha nenhum trabalho ali do gerente, da instituição, realmente de querer fazer algo de diferente e que fizesse sentido para a pessoa, né? Só que aí o que acontece nesse nosso patamar? Está baixíssimo. A renda fixa, a gente escuta o pessoal falando assim, a renda fixa morreu. Na verdade, ela não morreu, porque ela ainda continua ali existindo e sempre vai existir, porque tem perfis de pessoas diferentes, né? Lembra que a gente viu o API, análise de perfil do investidor? Então, tem investidor que nunca vai colocar o dinheiro dele em ações, que o negócio dele sempre vai ser o velho e bom CDB, que o negócio dele sempre vai ser ali a poupança e pronto, acabou. E tá tudo bem, porque é o perfil dessa pessoa. É uma pessoa conservadora, é uma pessoa que não gosta de se expor a risco. Então, para ela tá bacana. Só que boa parte do mercado está enxergando que para ele obter uma rentabilidade, para ele obter ganhos, ou ele vai ter que abrir um negócio, né? A gente chegou também de pincelar rapidamente sobre isso. Vou empreender, o que sinceramente é um risco muito, muito alto. Acho que dos mais altos dos riscos de investimentos é você empreender, porque você vai lidar com funcionários, você vai lidar com impostos, com fiscal, e, cara, mercado, então é trabalhoso, é complicado, é difícil, não é para qualquer um. Ou você vai investir em empreendimentos, só que de outras pessoas, sendo sócio, através da renda variável, através de ações, comprando ações de outras empresas, né? E, cadê? Volta aqui. Contexto atual, cenário econômico, é isso aí que eu estou falando. Então, cadê? Comprando ações das empresas
E isso, assim, ele vai tirar, a tendência agora é que diminua o dinheiro que vai para a renda fixa, diminui esse dinheiro que vai aí ainda para os bancões e comece a migrar dinheiro aí para o mercado de renda variável, para a bolsa de valores, né? E aí o que que acontece? Hoje em dia, com as pessoas tendo acesso à informação muito fácil, e é muito fácil a pessoa entrar no... Tem muito youtuber falando, tem muita gente falando coisa boa, tem coisa útil, tem, mas também tem muita gente falando bobagem, falando abobrinha, então assim, muita gente falando muita coisa, os clientes estão sabendo, estão por dentro, e é importante que a gente entenda também esse movimento. E aí o nosso cenário econômico atual, o que que a gente tem aqui? A gente tem a política expansionista e contracionista, o que quer dizer, se vocês fizerem aí uma revisitação aí na lembrança de vocês, vocês vão ver que tiveram momentos da economia que parece que o negócio estava mil maravilhas. Você ia lá, você pedia um crédito, conseguia o crédito. Pedia um financiamento de veículo, conseguia. Teve uma época que dono de garagem fofou de ganhar dinheiro, né, cara? Os caras andavam aí, vê, mais. E aí, o que que aconteceu depois? Caiu isso daqui. E aí a gente vai entender quais são os movimentos e quais são as ações que quem executa ali, o Banco Central principalmente, faz, que vai desencadear e que vai refletir isso daqui, numa política expansionista ou numa política contracionista. William, fica à vontade aí se você quiser fazer um comentário junto com a gente aí, é bem-vindo, tá? Cadê? Não, beleza, Edgar. Qualquer coisa eu desmuto aqui e falo alguma coisa. Obrigado pelo convite aí, tá? Galera, para quem não conhece, o William Capriato também é uma referência no ensino de certificações aqui, Cuiabá, Várzea Grande. Vocês já devem ter visto esse rostinho bonito aí nas divulgações do sindicato e do grupo. Cara parceiro demais. O William já é economista, também é CE, especialista em investimentos. Então, aí com a gente hoje participando da aula. E o que é mercado de capitais, gente? Perdão, só voltando aqui no slide anterior. Então, a gente vai entender no módulo 3 agora também o que é política expansionista e contracionista e tentar perceber qual que é o momento que a gente está vivendo. E aí a gente vai ver ali as ações do Banco Central para isso, né? Aí aqui, mercado de capitais. Como eu estava falando, tem renda fixa e renda variável. O que é mercado de capitais? É um mercado que as empresas buscam dinheiro do mercado para dentro da sua companhia. Aí a gente tem as ações como principal representante disso, e aí a gente vai ver também lá na frente debêntures, vai ver nota promissória e vai ver mais algumas formas das empresas capitalizarem recursos para si, tá bom? Aí aqui, isso aí é uma introdução para a gente falar das finanças comportamentais. Vamos trocar aqui o slide rapidão. Opa, stop share. Galera, tranquilo até aqui essa primeira parte? Esse primeiro contexto e mostrar só para assim, que aí vai ter mais reflexos ainda dessa redução de agora da taxa Selic, tá bom? Então é importante a gente estar antenado o porquê disso, por que essas coisas ocorrem. Edgar, tá tranquilo, só pede. Acho que tem alguém com o áudio aberto e tá dando interferência. Cadê? Deixa eu ver aqui. Se puder fechar. Acho que. Fechei aqui. Jennifer, quando você for falar, só desmutar aí, tá bom? Share screen. Galera, então, a gente tinha introduzido isso daqui. Lá tinha uma corrente anterior aqui, de Markowitz, que ele falava, que ele defendia que os investidores são racionais nas suas decisões, né, quando eles vão investir, quando eles vão lidar com o seu dinheiro. Ele ganhou o prêmio Nobel lá em 1990. E aí, Daniel Kahneman, ele veio complementando isso, dizendo que as pessoas não são, na sua totalidade ali, racionais, que ainda assim, em alguns momentos, né, mesmo que elas tenham racionalizado ali as decisões, elas vão ser influenciadas pelas emoções ou por o que eles chamam ali de vieses, né, na hora de ela escolher, na hora de ela tomar as decisões. E aí volta aqui. Como são tomadas as decisões na vida das pessoas? Nem sempre é racional. Então, por exemplo, se você para e analisa agora aí, o caminho que você faz todo dia da sua casa para o trabalho, você faz muitas vezes no automático, né? Quem aqui costuma mudar de vez em quando só para dar essa quebrada aí? Entendeu? Isso aí é uma coisa que você costuma fazer no automático. Voltar para casa, então, muita coisa você faz no automático. E nas finanças acontece isso daqui. E aí eu tinha colocado lá para vocês o videozinho do Daniel Kahneman para vocês assistirem e se contextualizarem um pouquinho mais disso daqui. E aí a gente vai falar das heurísticas. A primeira delas, pessoal,
é a heurística da disponibilidade. Reforçando o que eu tinha falado para vocês. Disponibilidade, vocês vão lembrar de algo que está disponível, que está recente, que está fresco na memória, eventos que acabaram de acontecer. A gente teve, o que aconteceu de recentemente aí de relevante, por exemplo? Cara, me ajuda aí alguém que se lembrar de algum fato relevante aí dos últimos dias. Vou pegar aqui. Explodiu uma bomba no Líbano. Exato, explosão na bomba no Líbano. Isso aí pode afetar de alguma forma? Isso aí pode interferir de alguma forma? Recentemente aí teve atenção na questão dos países lá, né, da OPEP lá, entre Rússia e Arábia Saudita, aquele pessoal lá. Lembra que aquela situação desencadeou uma série de efeitos aí no mercado financeiro? Ou seja, um evento recente, algo que gerou aí nas pessoas um viés na hora delas decidirem o que ela fazer. Quem tinha exposição aí em investimento em petróleo se desfez rapidamente, entendeu? Porque ficou com medo daquilo prolongar ou perdurar muito tempo, entendeu? Ou seja, um evento recente, um evento próximo. E aqui ele fala de dois tópicos aqui, viés cognitivos, ou seja, facilidade de lembrança. É algo que está fresco, é algo que tá fácil para você lembrar, ele vem facilmente à sua memória, né? E aí a representatividade, pessoal. A principal diferença da disponibilidade para representatividade é o quê? A representatividade, ela não é necessariamente recente. Ela é um evento que às vezes pode ter acontecido há 5, 10, 15, 20 anos, mas foi algo que marcou, algo que ele tem um significado para você enquanto investidor. E dali ele foi moldando a sua forma de lidar com o seu dinheiro, de lidar com a sua carteira de investimentos, né? Então, assim, disponibilidade, evento recente, evento fresco, negócio que tá ali recente. Representatividade, algo que marcou independentemente de quanto tempo tenha acontecido e tenha ocorrido isso daí. Aqui, ó, exemplos. Desistir de investir em ações porque teve experiências negativas anteriormente. Tem umas pessoas que eu estou conversando que trabalham já como assessor, que às vezes eles encontram esse tipo de objeção. A pessoa fala assim, mas meu pai perdeu muito dinheiro com a ação da empresa tal. Meu pai quebrou com isso daí. Ou seja, uma situação que marcou a vida dela, que teve um impacto. Às vezes diferente, era uma outra situação, e ela traz isso só ver o microfone aqui. Ela traz isso para o presente e toma as decisões baseadas naquilo, entendeu? Acreditar que grandes empresas são bons investimentos. Podem não ser se estiverem a transacionar preços acima do seu valor justo, mas não pelo fato de serem grandes, entendeu? Ou seja, às vezes você olha só porque é uma grande empresa, uma grande corporação, fala, pode ser um bom investimento. Só que depende, você tem que analisar outros fatores. A gente vai ver um início de análise gráfica, análise fundamentalista lá no módulo de ações, e aí vocês vão entender um pouquinho mais disso, quando eu falar de empresas blue chip e empresas small caps, ou seja, o que pode ser uma empresa small cap? Só dando aí uma spoiler lá do módulo 5 para vocês. Uma empresa small cap é uma empresa que ela tem uma grande possibilidade de crescimento aí exponencial, dela dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, por exemplo, entendeu? Vamos lembrar uma aqui, Banco Inter. Banco Inter, ele é uma small cap, porque ele tem uma capacidade de crescimento e uma possibilidade muito grande. Agora o Itaú, apesar dele estar em crescimento, é muito difícil o Itaú dobrar de tamanho hoje. E o Itaú já está num outro patamar, que é uma empresa chamada Blue Chip, entendeu? Mas são só dois exemplos aqui. Nem sempre as grandes empresas em si serão bons investimentos. Tem que analisar os outros fatores. E aí a gente falou também de ancoragem. O que é ancoragem? É que, cara, é o burro que empacou. É o cara que bateu o pé aqui, falou, eu não arredo o pé daqui para nada, é daqui para frente. É daqui e não sai, entendeu? O que quer dizer isso? Eu te comprei uma ação a R$30. Ela caiu para 25. E aí eu falo, olha, eu só vendo ela se ela voltar para 25. Enquanto ela estiver abaixo, enquanto ela estiver para baixo desse valor, não vou fazer nada. Não tem como eu mexer, não tem como eu fazer nada, entendeu? Ela confunde um pouquinho com aquele que a gente chama lá com a versão à perda. Mas a diferença da versão à perda é que na versão à perda ele mantém a posição perdedora, mas ele não estabelece um número, um valor exato
para ela voltar. Na ancoragem ele já define, olha, é o valor X, só vendo se ela voltar para esse valor, entendeu? Beleza? Deu para compreender essa parada da ancoragem? Galera, opa, tá me ouvindo aí? Sim, deu sim, Edgar. Deu, né? Deu. Maravilha. Aí aqui a gente já vai, gente, para aquela parada da aversão à perda. Vocês percebem aqui, ó, o que é aversão à perda? Voltando à parte aqui da finança comportamental. O investidor, às vezes, ele é muito mais movido pelo medo de perder do que necessariamente pela vontade que ele tem de obter ganhos naquela operação. Então, o medo que ele tem de ter um prejuízo é muito maior. Isso aí move muito mais ele, entendeu? E comprou a ação a R$30. De repente, ela chega aí para 35, vamos imaginar. E cada vez que a ação ela chega numa alta, pessoal, a gente chama isso de suporte ou resistência. Eu vou falar aqui para vocês. Ela faz uma alta, vamos imaginar, chegou a R$35. Só que o gráfico estava projetando que ela subiria muito mais. A pessoa que tem o viés de aversão à perda, o que ela vai fazer? Ela já vai pegar e já vai vender logo, porque ela tem medo de aquilo começar a descer e aí ela achar que ela está perdendo dinheiro. Então, assim, fiz uma posição vencedora, já vendo, já me desfaço rapidamente dessa posição. E aí vamos ver o inverso. Ela estava R$30, caiu para R$25. Caiu para 25 e aí a pessoa ela fica naquela, não, ela vai voltar, ela vai virar o jogo, ela vai começar a subir de novo. E aí passa mais um pouquinho, ela cai para R$20. Aí o cara tá ali naquela ainda, não, ela vai virar o jogo, ela vai voltar a subir. Eu tenho fé, eu tenho esperança. E aí cai mais um pouquinho. Ou seja, ele mantém uma posição perdedora. Se ele tivesse agido totalmente racionalmente, de repente lá na primeira queda dela, que ela caiu de 30 para 25, pô, o cara já tinha batido o martelo. Falou, velho, não, dá, eu vou vender logo aqui, é melhor eu ficar com prejuízo de R$5 do que ela cair mais e a minha carteira ser mais impactada com isso, entendeu? Então, a pessoa ela se desfaz de uma posição vencedora muito rápido e mantém uma posição perdedora na esperança de que aquilo volte. Mas na aversão à perda, ela não estabelece um valor exato. Ela só acha que ela vai voltar a subir. Ela não estabelece quanto. Porque se ela estabelecesse o valor, ó, só vendo se voltar tanto, já seria a questão da âncora, né? Ancoragem. Aquela parada que eu falei para vocês, efeitos de estruturação ou framing, é a forma como que você apresenta a informação. Dependendo do jeito que você fala, você gera um impacto positivo ou negativo. Que eu falei lá para vocês, pô, vocês têm 90% de chance de passar na prova, galera. Vai para cima, é isso aí. Vai dar para vocês vão conseguir. Pô, dá um ânimo, dá um gás. Cara, eu vou conseguir. Falou, olha, vai para a prova, mas lembra que vocês têm 10% aí, ó. Vocês podem não conseguir, entendeu? 10% é a chance de vocês fracassarem. É a mesma informação, só com que a forma que foi apresentado gera em você falar, putz, verdade, né, cara? Isso eu não consegui, isso eu não deu certo. Então, o mercado, às vezes, usam muito isso em notícia, né? Quando querem criar uma imagem positiva, uma imagem negativa, não só em uma empresa, mas também em pessoas, né? Político principalmente. Usa esse efeito de estruturação. A mesma notícia, o mesmo fato, a mesma informação, mas do jeito que você aborda e expõe isso, ela gera um determinado impacto, né? Por exemplo, quando morreu aquele general iraniano, né, o general iraniano, que disse que era inimigo dos Estados Unidos, não sei o que, enfim. Tinha muita polêmica e muita controvérsia em torno desse cara. Só que você percebia as matérias quando iam falar dele. Quando era pessoa que queria falar mal dele, pegava sempre as fotos dele mais carrancudo, dele envolvido em meio de conflitos, essas coisas, e mostrava as informações mais negativas. Quando era alguém que ia defender, pegava uma foto dele de uma aparência mais mansa e botava um outro cenário, um outro contexto para falar sobre ele. Era praticamente as mesmas informações, só que a forma que foi apresentada, ela defendia um determinado interesse, entendeu? E aí, vamos resolver algumas questões aqui desse módulo 2. Ele vai envolver tanto um pouco disso que a gente acabou de ver, quanto alguns dos assuntos que a gente viu na aula passada. E aí, vamos fazendo. Galera, o risco de imagem está associado ao quê, pessoal? Respondam aí no chat junto comigo, por favor. O que vocês acham? Volatilidade do mercado.
Risco de uma empresa não honrar seus pagamentos. C, má reputação da empresa. Ou D, falta de comprador para um determinado ativo. O que vocês acham? Alternativa C? Alternativa C, né? Porque, ó, vamos só reforçar o tópico aqui em cada uma delas. Volatilidade do mercado. O que volatilidade quer dizer? É a ondinha, né? Lembra a ondinha, volatilidade, oscilação, desvio padrão, tudo isso aí quer dizer risco de mercado. E ele estava pedindo risco de imagem. Risco de uma empresa não honrar seus pagamentos. Sempre que vocês ouvirem não honrar os pagamentos, vocês vão lembrar de risco de crédito. É uma outra coisa. Aí aqui na alternativa D, que também está errada, é falta de um comprador para um determinado ativo. Pô, o que eu quero um comprador para esse ativo? Eu quero transformar ele em dinheiro. Pô, se eu não estou tendo comprador, então eu estou correndo risco de liquidez, que é uma outra situação. Má reputação da empresa, ou seja, ela tem uma má imagem no mercado. Tem aqueles dois exemplos lá que eu citei para vocês, do BTG Pactual e da IRB. Não deixem de pesquisar, não deixem de ver sobre isso, porque vocês vão ver muito ali sobre como o risco de imagem, né, afeta a companhia. São fatores a ser considerados na avaliação do risco de imagem de uma empresa. Vamos lá. A não atender bem os idosos, ingerência política. B, incapacidade de honrar seus pagamentos, problemas de caixa. C, flutuação dos preços ocasionados por oscilação de mercado, queda no valor da ação. Ou D, alavancagem financeira no balanço social. Risco de imagem, o que ele está falando aqui? Olha essa alternativa A, não atender bem os idosos. Se eu não atendo bem os meus idosos, meus clientes ali, meus velhinhos, aposentados, que eu vou oferecer consignado, o que eu estou demonstrando? Estou demonstrando que eu sou uma empresa que eu não trato de forma humanizada os meus clientes, ou seja, eu tenho um problema na imagem, né, dessa empresa aí perante o mercado. Não atender bem os idosos e ingerência política. Costuma cobrar esses termos aqui, principalmente nas provas de CPA 10, tá, galera? Os controles internos, cujas disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários da instituição, de forma a assegurar que sejam conhecidas a respectiva função no processo e as responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da organizações. Devem prever... E aí, o que vocês me dizem? O que vocês chutam dessa daí? Vou abrir aqui o negocinho do chatzinho. Tá. Letra C? Vamos lá. Cadê? A inexistência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e responsabilidades. Olha aqui o peguinho, ó. Inexistência, na verdade, tem que ter a existência desse canal, né? Quem falou a D aí? Vamos lá. Avaliação anual dos diversos riscos associados às atividades da instituição? Não, né? A promoção dos funcionários mais competentes para ocupar cargos importantes nos setores de controladoria. Isso aqui não diz tanto respeito a essa parte de controles internos, né? A existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informação, em especial para os mantidos pelos meios eletrônicos. Ou seja, controles internos, ele tem que ficar constantemente verificando se há uma falha, se existe ali uma fragilidade no sistema daquela instituição, no cuidado com as informações. Então, por isso que tem que existir testes periódicos de segurança para esses sistemas, entendeu? Especialmente para os mantidos em meios eletrônicos. O banco, ele tem um cuidado extremo com as informações dele, né? Tanto da parte de vista de atender a legislação, quanto do aspecto comercial. Então, às vezes, você manda um e-mail do domínio do banco, o banco vai saber. Se você estiver mandando alguma coisa, uma lista de clientes, alguma coisa assim para fora, entendeu? Eu ia comentar, Edgar, eu achava que era A. Eu não sei como funcionam as outras instituições, mas a gente tem
no administrativo responder risco, e isso é semanalmente, né? De vários fatores, assim, pro controle interno. Então, já vinculei no meu trabalho com a questão, já matou ali. Ah, exatamente. E, por exemplo, eu já não tem a ver tanto aqui no contexto, mas o Itaú, ele é uma das instituições que tem, assim, um maior cuidado com todo esse controle de informações, até por parte dos funcionários. O que se acessa, o que você vê, que tipo de conta você vê, entendeu? Cara, tem casos de pessoas que trabalhavam no Itaú, aqui em Cuiabá, não vou lembrar o nome desse guri agora, mas ele ficava passando informações dos clientes para pessoa que ia aplicar golpe, para bandidos, entendeu? Depois foi descoberto e foi mandado embora esse rapaz. Mas assim, o banco ele tem um cuidado e um controle muito rígido em cima disso, a instituição. Tanto do ponto de vista de atender a legislação do Bacen e do COAF aqui, quanto do aspecto comercial, né? O cuidado com os clientes dele. Aí a gente vê aqui, ó, a implantação e implementação de uma estrutura efetiva de controles internos, mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócio da instituição financeira. São de responsabilidade. Essa aqui acho que a gente não viu ainda, mas ó, tá falando do negócio que vai. Opa, peraí, o Zoom não tá me ajudando aqui. Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Acho que é a C, Bruna, a Fanávia, C, Giovanni também. Exatamente, pessoal. Quando a gente está falando de implementação de estrutura de controles internos, cara, quem que é o manda-chuva dentro do banco? Quem que é o que está lá em cima? É a diretoria, entendeu? O conselho fiscal não é a função dele, né? A função do conselho fiscal é fiscalizar as contas, é ver se está sendo cumprido aí as regras que existem nesse aspecto. Mas quando aqui ele está falando da implantação e implementação de uma estrutura, é a diretoria dessa instituição que tem que fazer isso. Vamos lá. 5. Sobre controles internos. Vamos lá. Afirmativa 1. É de responsabilidade da diretoria da instituição financeira a implantação e a implementação de uma estrutura de controles internos efetiva? Sim, a gente acabou de ver aí. É de responsabilidade dos gerentes e supervisores da instituição a implantação e implementação de uma estrutura de controles internos efetiva? Não, é de quem que é isso daí? É da diretoria, né? Então já mata aí também essa alternativa. E a 3, recomenda-se a segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma que seja evitado o conflito de interesses, né? Segregação de atividades, Chinese Wall, bem como meios de minimizar e monitorar adequadamente as áreas identificadas como potencial conflito de interesse. Controles internos, compliance, qual que vocês acham que é aqui? A 2 a gente já viu que não é, então correto, afirmativa 1 e afirmativa 3. A 2 ela não é, tá? Porque essa competência aqui, gente, ó, implantação e implementação de estrutura efetiva de controles internos é responsabilidade da diretoria. Aí está falando aqui que é dos gerentes supervisores. Então, 1 e 3, alternativa B. Em um processo de lavagem de dinheiro, os participantes que cooperarem com as investigações, que delatarem, né, delação premiada, eles podem ter o quê, pessoal? Essa daí é fácil. Deixa eu ver o chat aqui. Essa alternativa, ter suas penas reduzidas em até 2/3 do total. Exatamente. De 1 a 2/3. Um determinado cliente fez um depósito. Opa, cadê devagarzinho? Um determinado cliente faz depósitos em vários bancos de valores diversos. Você, como gerente dessa instituição, em uma conversa informal, tenta coletar maiores informações sobre o assunto, porém o cliente sempre foge, cliente sabonete, e parece incomodado com o mesmo. Essa situação em lavagem de dinheiro seria qual das etapas? O que vocês acham? Olhando assim, o que parece? Quando a gente vê que o cliente está passando dinheiro pelo caixa dos bancos, que ele está introduzindo dinheiro na conta, qual que é essa fase aí? É a primeira fase, né, pessoal? O começo de tudo. Então, é a colocação. Isso aqui é tranquilo. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que dá para lavar dinheiro usando seguradoras?
Usando seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Acho que dá. Dá, né? Hoje uma pessoa no grupo da Ancora, ela questionou, porque tinha uma pergunta no simulado que falava disso, né? Que as seguradoras, elas eram visadas por essas pessoas que querem lavar dinheiro. Mas como que pode fazer isso? Eu tenho o dinheiro da origem ilícita ali, do tráfico de drogas. Vou lá e pego um amigo que tem um carro, ou pega lá sei lá, uma casa, alguma coisa. E faço um seguro. Faço seguro dessa casa, desse carro, faço seguro disso daí tudo. E faço mais caro, pago o prêmio mais alto para caso aconteça o sinistro eu tenha maior indenização. E aí vai lá, taca fogo criminosamente na casa, taca fogo criminosamente ali no carro, em algum bem ou em alguma coisa assim. E aí aciona o seguro. Por quê? Se aquele dinheiro entrasse na conta da pessoa, vou comprar o carro, mas beleza, de onde que saiu esse dinheiro que você está comprando o carro? De onde saiu esse dinheiro que você está comprando a casa, está comprando esse bem? Não. Ela fez isso, pagou por fora, negociou com o dono desse imóvel, o dono desse carro, faz algum cambalacho aí por fora para isso. E aí, na hora que pagar a indenização, esse dinheiro ele entra com uma aparência de limpo, né? Uma aparência de lícito. Então, as seguradoras, elas são visadas também por pessoas que querem lavar dinheiro, tá? Porque aí, nessa brincadeira, ele vai tentar distanciar, né? Ocultar, fazer o distanciamento da origem punitiva desse dinheiro. Os cara têm criatividade, né, cara? É cada coisa aqui que falar para você. Um cliente com renda mensal declarada de R$ 1.000 recebe em sua conta um depósito de 50 mil. Neste caso, a instituição financeira deverá... O que ela tem que fazer, pessoal? Mensal declarada de 1.000 para 50 mil. Olha a divergência, olha a discrepância aqui, né? Vocês falaram aqui. AC. Reportar o nome do cliente para o Banco Central somente após avisá-lo sobre essa ação? Não, você não vai avisar o cliente, não. Devolver o depósito e reportar o nome do cliente para o Banco Central? Não, você não vai devolver o depósito. Reportar o nome do cliente imediatamente para a CVM. Cara, a CVM não cuida dessa parte. Quem que cuida dessa parte? Quem que é o órgão? Nesse caso aqui seria o COAF, né? E aí a alternativa C, ela está mais aderente. Levantar mais informações sobre o cliente e a origem do dinheiro. Fazer aquela velha e chatinha ligação, né? Oi, fulano, e esse valor aqui, não sei o quê. E aí torcer para o cara não querer se desviar da gente e falar que é venda de gado. Acontece aí na agência de vocês. A multa pecuniária, ou seja, a multa que vai ter no caso de lavagem de dinheiro, aplicada pelo COAF, qual que é o valor máximo dela, não superior? Isso aqui é barbada, a gente errou alguma delas ali. Seria os 20 milhões de reais, né, galera? 20 milhões. Cuidado, porque a prova ela vai, igual no exemplo que a gente viu, era 14 milhões a questão de quanto ele tinha efetivamente ali lavado, né? Se fosse o dobro, seria 28, mas aí tem sempre esse teto ali, tem que respeitar. É uma operação que pode ser caracterizada como exemplo da fase de colocação, ou seja, a primeira fase em processo de lavagem de dinheiro. Compra de propriedade rural, tráfico de entorpecentes, contrabando, informações bancárias e financeiras incompletas. O que é uma fase de colocação? A primeira, começo de tudo. Seria a gente também acho que viu essa na aula, né? Caso, o que eu estou fazendo? O tráfico de entorpecentes não seria, porque isso aí é a origem do recurso, o tráfico de drogas. Foi lá, tô vendendo droga ali, e aí esse dinheiro está sujo. O que eu faço? Compro uma propriedade rural, compro um apartamento na planta, compro um imóvel, entendeu? A construtora às vezes não vai querer nem ficar te especulando onde está vindo o seu dinheiro, vai querer só vender para você. Vai lá e paga o boletão ou paga lá o dinheiro em espécie mesmo. Tem muitas construtoras e incorporadoras que ainda, aqui de Cuiabá, que faz isso aí também. Vende até vende na grana, você vai pagando mês a mês. E aqui é uma operação que pode ser caracterizada como exemplo da fase... não, acabou de ver. Insider Trade, gente. Essa aqui deu um pouquinho de trabalho na aula passada. O que é o Insider Trade? É você fazer uso de informação privilegiada, ou seja, uma informação que ainda não está disponível para o mercado. É você operar com essa informação, mas efetivamente você auferir lucros com essa informação, né, com essa operação. Não adianta nada ser uma informação que não está de amplo conhecimento do mercado, mas é o horário de almoço do vigilante, é o horário, enfim, de uma coisa que não vai afetar. São informações que vão afetar de alguma forma o mercado. Insider Trade é o que pode ser? Profissional,
analista de títulos e valores imobiliários que disponibiliza ao público informações que obteve em razão de sua atividade profissional já divulgadas ao mercado? Não, olha o detalhezinho aqui, ó, já divulgadas ao mercado, então não seria essa. Diretor de companhia aberta que é titular de ações e debêntures de emissão da própria companhia? Não. Operador de corretora que, sem tomar risco, aproveita-se da diferença de preço do mesmo ativo em dois mercados diversos para fazer uma operação de arbitragem? Não. Então, aqui, um profissional que negocia valores imobiliários de companhia sobre qual teve acesso a informação material não divulgado ao mercado, ou seja, não era de amplo conhecimento, ele foi lá e negociou com base naquela informação. Galera, para atender às normas de condutas conhecidas como Chinese Wall, uma instituição financeira deve fazer o quê? A gente viu ali no... Oi? Eu fiquei em dúvida um pouco, voltando, Pode só falar, para não esquecer. Teve uma questão anterior, Qual que dela? foi sobre as fases, colocação, ocultação, Essa aqui? que falava que fez... Não, um pouco antes. Sobre os depósitos. Acho que é essa. Você falou que é colocação. Essa daí, no meu entendimento, seria ocultação. Não? Tá, peraí. E na outra, que é a compra, que seria colocação. Não é isso? Olha lá, um determinado cliente faz depósitos em vários bancos de valores diversos. Você, como gerente desse cliente, numa conversa informal, tenta coletar maiores informações sobre os assuntos. Porém, o cliente sempre foge do assunto e parece incomodado com o mesmo. Essa situação em lavagem de dinheiro seria qual das etapas? Em vários bancos de valores diversos. Porque, ó, quando você pega a regrinha lá, ela vai fazer, ó, fazer o dinheiro passar pelo caixa dos bancos, entendeu? E isso aqui ele está muito mais aderente com colocação por causa disso. Porque se fosse ocultação, ele estaria fazendo, ó, o cliente faz várias transferências, ou se, por exemplo, fosse uma compra de ações, né? O cliente compra e vende várias ações sem nenhuma, assim, razão específica, né? Sem nenhuma, sei lá, eu esqueci a forma com que ele caiu ontem na questão. Mas o cliente faz várias movimentações. No caso aqui, o que o cliente está fazendo? Pega o dinheiro, botei dentro da conta. Ponto, entendeu? Não movimentei, não distanciei, não comprei, não vendi nada. Só peguei o dinheiro da origem punitiva e coloquei lá dentro. Ou seja, eu estou começando o processo. Se ele tivesse aqui falando que fez várias transferências, movimentação, sacou, depositou de novo, mandou para fora, comprou alguma coisa, comprou e vendeu ações, operou com esse dinheiro, opa, beleza. Aí poderia ser ocultação, porque ele estaria tentando maquiar qual que é a origem desse recurso, entendeu? Aí você percebe que ele está muito próximo da origem punitiva aqui. Peguei o dinheiro, depositei. Então, assim, eu estou colocando o dinheiro dentro do sistema financeiro nacional. Estou colocando ele dentro dos bancos, fazendo ele passar pelo caixa dos bancos. E costumo usar esse termo algumas vezes, entendeu? Tá. É que ficou um pouco característico da ocultação, mas você falando aí eu compreendi. Mas deu para pegar a diferença, assim, do fato de... No caso aqui, ele está falando que é só depósito. E naquelas exemplos que a gente viu, ele falou de transferências, movimentações, porque aí, assim, realmente ele está querendo distanciar. É igual o que acontecia, e vocês já devem ter presenciado situações aí nas IFs de vocês, quando cai dinheiro de golpe na conta de uma pessoa, né? Tipo assim, tem um laranja, tem uma pessoa que emprestou a conta para dar golpe. Cara, é impressionante a velocidade com que a galera some com esse dinheiro. O dinheiro cai na conta, não vai nem em 5 minutos, cara, evaporou esse dinheiro. No Bradesco acontecia isso, daqueles golpes de envelope vazio. No Sicredi acontecia isso, acho que já aconteceu aí na agência de vocês também. É impressionante, o dinheiro caiu, não dá tempo nem de, sei lá, e tentar fazer alguma coisa. Algumas vezes até ainda dava, mas na maioria das vezes os caras já transferiam, mandava e você tentava rastrear, era quase impossível você descobrir onde que ia parar esse dinheiro. Tinha que fazer um trabalhão para você conseguir tentar, ainda assim, e aí às vezes ia parar no outro banco, até se chegar de falar com outro banco, a pessoa já foi lá, já sacou, já fez uma outra TED, já mandou para longe, entendeu? Mas no caso aqui, ele fala que o dinheiro só ficou ali. E aí você, como gerente, está tentando mapear esse processo, sabe? Beleza, compreendi. Maravilha. Adriana, né? Só porque eu tô com a foto minimizada aqui. Maravilha. Só que eu tô, cara, insider trade. Galera, ficou tranquilo essa parte de insider trade? Tá fixado para vocês? Quais são os crimes que existem no mercado financeiro? O crime que existe que a pessoa opera com informação privilegiada, que é o que a gente acabou de ver na questão aqui,
e tem outro crime chamado front runner, né? Que é o quê? Correr na frente. Qual que é a característica que sempre tem que ter na questão para ele configurar front runner? Tem que ter um operador da corretora, né? Então, sempre que tiver um operador da corretora, um profissional envolvido, que ele tem que executar uma ordem do cliente, aí ele coloca dele na frente, a gente está falando de front runner. Quando a gente está falando de operar com informação que não é de conhecimento público, a gente está falando de insider trade. E tanto quem divulga essa informação, quanto quem opera efetivamente, tá? Porque no caso lá, no exemplo que a gente viu ontem, era o casal, né? O senhor ouviu a informação no corredor da empresa, chegou em casa e falou para a mulher dele. A mulher dele operou e ganhou dinheiro com isso. Então, os dois cometeram insider trading. Ele porque pegou essa informação e divulgou, e ela porque operou efetivamente. Porque aí você pode imaginar assim, mas ele não operou, quem operou foi ela. Mas se ele não tivesse trazido essa informação, ela não teria operado. Ela não teria o que usar, entendeu? Para fazer. Mais boa, vamos para cima. Para atender as normas de condutas conhecidas como Chinese Wall, uma IF deve o quê? Chinese Wall é segregação de recursos próprios, segregação de recursos de terceiros. Olha na perspectiva do banco, você enquanto profissional aí do banco, o dinheiro que você movimenta, o dinheiro que você usa, que você empresta para os clientes, ele é um recurso próprio, porque ele é um recurso da instituição. Você está representando o banco aí. E aí o dinheiro que está investido no fundo de investimento, por exemplo, ele é um recurso de terceiro, porque o que existe dentro do fundo pertence aos cotistas e não ao banco. Então, assim, você imagina o tanto, cara, o tanto de coisa que a malandragem ou assim, a má-fé das pessoas não conseguiria fazer se tivesse acesso de informação de um lado e de outro e depois juntasse isso, entendeu? Então, para isso, existem esses mecanismos, né? Qual que é o caso aqui? Seria alternativa D, né? Segregar as atividades de administração de recursos próprios e de recursos de terceiros, né? Tem que separar e distinguir isso daqui. Vamos lá. Tá acabando essa primeira parte aqui. O funcionário A da corretora de títulos e valores imobiliários, XXX, é o nome da pessoa, em virtude de sua relação profissional com administradores da empresa Y, toma conhecimento que a empresa Y, cujas ações são negociadas na B3, irá incorporar-se à empresa W. Tal fato ainda não foi divulgado ao mercado, mas como o funcionário A tem certeza de que a referida incorporação produzirá um aumento nas cotações das ações da empresa Y, passa a aconselhar seus clientes a comprar tais ações. O que ele está demonstrando aqui? Informação privilegiada. O funcionário A, o que ele tem que fez? Ele violou o direito de preferência dos demais acionistas da empresa Y, deveria ter publicado o fato relevante da empresa Y, deveria ter requerido autorização da empresa Y dos clientes, poderia ter aconselhado seus clientes somente após a verificação da incorporação referida ao mercado. Ele só poderia ter aconselhado depois que isso aí fosse de amplo conhecimento, para ser justo, né? Para ser assim, de igual oportunidade para todos aqui. Então, ele cometeu um insider trade nesse caso aqui, pessoal. No relacionamento com o cliente, quando dá recomendação de determinada modalidade de investimento, o profissional deve. O que vocês acham que é essa 14 aqui? Manda aí Manda aí, galera, no chat. Quero ver vocês. A. Alternativa 14, turma. O que vocês acham aí? Vamos lá. Priorizar suas metas e em seguida os objetivos de investimentos de cada cliente? Não. Ele tem que priorizar sempre o quê? O objetivo e o interesse do cliente, né? Isso aí é questão de profissionalismo. Embora não cobrem mais aí a questão da... Cobravam, né, essas competências, esses valores nas provas antigamente, aí hoje em dia não cobra. Princípios, competência não, esses princípios eram cobrados. Considerar e observar a situação individual de cada cliente e sua necessidade. Vamos lá. Evitar por ética investigar a tolerância do risco do investidor? Tolerância do investidor ao risco? Não, isso aqui ele tem que fazer, né? Ele tem que entender qual que é o risco dessa pessoa para ele oferecer um produto adequado.
Não tem um produto que é bom para todo mundo. Às vezes a pessoa chega para perguntar para o profissional do mercado financeiro, mas o que é bom? Qual ação que é boa? O William deve ouvir bastante isso, né? Mas qual que é a do momento? Qual que é a bacana? O que é bom? E aí você tem que devolver a pergunta. Fala assim, mas tem que ver qual que é o seu objetivo, qual que é o seu perfil de risco, o que você quer, por quanto tempo você quer deixar investido. Então, isso aqui ele contradiz, né? Aconselhar os investimentos baseando-se indistintamente em fatos, opiniões pessoais de mercado? Não, a gente não está ali nas instituições para opinar, para falar o que a gente acha. Não, a gente está ali para executar o que é direcionado. Então, aqui, ó, considerar e observar a situação individual de cada cliente e suas necessidades. Alternativa 14, número 14, alternativa B. Aí aqui, penúltima questão, a análise do perfil do investidor. São atividades que não estão sujeitas às regras de conheça seu cliente. Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Que essa daqui também foi uma questão que mandaram para mim no privado, questionando o porquê dela. Compra e venda de moeda estrangeira em espécie ou ouro como ativo financeiro. Essa aqui do conheça o seu cliente, KYC, é você conhecer qual que é a movimentação, quais são os costumes, quais são os hábitos dessa pessoa, o que ela faz, até porque você entendendo e conhecendo isso, você vai perceber quando acontecer um desvio. Por exemplo, a pessoa nunca comprou moeda estrangeira, nunca investiu em ouro. Do nada, ela começou a comprar uma grande quantidade. Você vai falar, opa, tem alguma coisa aí, entendeu? Então, isso aqui, ele faz parte, porque o enunciado está pedindo aqui qual que é a exceção, qual que não estão sujeitos. Custódia, distribuição e administração de títulos e valores imobiliários. Esse item também faz parte do KYC. Por quê? Às vezes a pessoa nunca investiu em renda variável, no nada ela começa a investir e vai fazendo até aquilo que a gente já viu em algumas perguntas, né? Vai comprando e vendendo indistintamente ali, sem nenhum critério. E aí, se você tem isso aqui mapeado, você consegue perceber um desvio e identificar uma possível indício de lavagem de dinheiro aí também. Captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. Isso aí está incluso também? Tá, né? Porque faz parte dessa movimentação dessa pessoa. Essa alternativa A, análise e classificação de risco de crédito de uma empresa aberta por uma agência classificadora de risco. Vocês lembram quando eu falei de rating, agências de rating? O que são elas? Qual que é o objetivo delas? Dei exemplo aqui de 4 agências de rating para vocês, que foi a Fitch, Moody's, Standard & Poor's e a Morningstar. São 4 agências. E qual que é o objetivo dela? Classificar o risco de crédito, ou seja, qual que é a possibilidade de uma empresa vir a dar calote e atribuir uma nota. Fazem isso com empresa, fazem isso com países, né? E no caso aqui, não tem, isso aqui é o que realmente destoa, porque isso aqui é um trabalho que é feito em empresas, não em pessoa física aqui. Então, não está sujeito à regra do KYC, alternativa A. E aqui, ó, última questão, não é necessário aplicar o API nos casos em aplicações em, qual que seriam aqui? Fundo de ações, multimercado, renda fixa simples. O API, pessoal, qual que é o objetivo dele? É avaliar o grau de risco que a pessoa tem predisposição a correr, qual que é o perfil dela. E se eu não conseguir, fazer, eu posso investir sempre no renda fixa simples, porque isso aqui ele vai investir quase a totalidade dele, se eu não me engano, se não for tudo, é quase todo o valor, quase toda a carteira dele vai estar concentrada em títulos públicos federais. Por isso, pode dispensar o API, porque o risco dele é muito baixo. E aí, lembrando, reforçando também, não existe nenhum investimento imune a risco, zero risco. Por menor que seja, ele sempre vai ter um pouquinho de risco ali, entendeu? No caso, o título público é exemplo disso. Ele tem um risco pequeno, mas tem ainda assim o risco de crédito. Maravilha. Galera, a gente está chegando aqui no horário de intervalo, tá? Aí a gente vai fazer essa pausa rapidinho. Vocês beberem uma água, tomar um café, ir no banheiro rapidão. E aí a gente volta para dar o start no módulo C. E aí, amanhã, quando vocês forem responder esse checklist para mim, falem se ficou aí nessa parte do... Ou na hora que a gente voltar do intervalo também, a gente faz essa pergunta daqui. Mas, por agora, ficou claro essa primeira parte aqui de lavagem de dinheiro, dos esforços que tem que ter questão de cadastro, das heurísticas, pelo menos até agora, tá conseguindo pegar, tá conseguindo fixar essa parte aí? Sim. Sim. Sim, né?
Maravilha. Assim, eu faço questão de perguntar, porque, pessoal, além dos desafios dessa questão da gente estar tendo que ensinar online, é uma adaptação para mim e para vocês também. A gente tem a turma mesclada. Tem a galera que já tem esse conceito embasado, já tem isso aí fortalecido, já de ter estudado comigo presencialmente, e a gente está sempre conversando, e tem gente que está chegando agora. Por isso que eu faço muita questão de perguntar, e não existe em falar, olha, não fixei, não entendi, tal parte não ficou claro, repete, traz um novo exemplo, igual lá aquela situação, Adriana. Não ficou claro aquela parte ali. Edgar, traz um exemplo diferente que não deu para entender, não deu para compreender a hora que você falou ali. Ficou meio nebuloso. Porque aí eu vou buscar novos exemplos, novas questões, até ficar redondinho e muito claro para vocês. Entendeu? Então, galera, a gente sai agora. Edgar. Oi, pode falar. Pode falar, Samara. Não, apenas concordei aí que tá entendido. Mas, galera, 20h22 agora, é 8h22 agora, né? Quando for 8h45 eu tô aqui de volta, tá? Então vão lá, toma um café, toma uma água, vai no banheiro e volta, que aí a gente vai dar o start em módulo 3, falar de PIB, PCA, GPM, o pau vai quebrar aqui, beleza? Só desligar a câmera, desligar o microfone e já a gente tá de volta. Valeu! Tô nervosa, meu Deus do céu, não sei nem meu nome direito. Não, tô brincando. Gente, eu me apresentei um pouquinho no início, eu fui aluna de Edgar, continuo aluna dele até hoje. E ganhei alguns alunos aí na caminhada, inclusive eles estão aí. E assim, ó, eu falei com o Edgar, eu queria ter essa experiência, né, de poder ministrar para a galera, para poder sentir um pouquinho. Tô sentindo desde ontem, nem fiquei bem hoje de manhã, fiquei mal pra caramba. Mas eu vou compartilhar com vocês o módulo 3, assim, eu vou compartilhar da maneira que eu acho, talvez de uma maneira que eu consegui aprender. O Edgar até comentou para eu poder falar um pouquinho da minha experiência. Então, eu tinha CPA 10 há uns 10 anos atrás, não é para rimar não, mas é que é 10 anos mesmo. Eu entrei no Bradesco nessa época, e aí eu tirei, né? Eu vi que falava CPA 10 as coisas se abriam. Eu falei, cara, eu vou tirar esse trem. E aí eu tirei a certificação, beleza. Fui para abertura de conta, fui gerente assistente de pessoa física, fui gerente de conta física, fui gerente de PJ, e aí saí do Bradesco, e eu falei, cara, eu vou tirar 20. E eu achava assim muito difícil, muito distante talvez da minha realidade. E, cara, não é assim, eu aprendi e foi esse ano, foi no início desse ano, assim, eu aprendi que não tem algo difícil, cara, tem algo que você precisa aprender e fazer, né? Então, assim, quando a gente olha a apostila, principalmente quando a gente vai imprimir a apostila, eu tive, até o Bruno falou, Bruno que tá me assistindo, um abraço, Bruno, ele falou, cara, essa apostila é grossa pra caramba, então você olha aquilo, você fica, cara, será que eu vou conseguir dominar isso? Então, assim, consegue. A gente vai devagarinho e daqui a pouco você já está dominando o módulo 1, domina o módulo 2, o 3, o 4, o 5 e, cara, você gosta de fazer questões. Eu sei que você é meu fã, Bruno, tô sabendo, mas vamos lá. Então, acertei 2 questões a mais do que eu precisava. Eu não fiz o supra-sumo, não fiz, eu só precisava passar. Então, assim, eu fui muito nervosa para a prova, muito nervosa. E para vocês terem a noção de quanto eu estava nervosa, eu vi lá, aprovado no computador, estava lá, aprovada. E eu ainda perguntei pro cara, eu falei, mas quando tá aprovado é porque tá aprovado mesmo? O quanto nervosa eu fiquei. Então, para vocês terem noção. E aí, uma coisa que eu quero falar desde o início, cara, e eu quero que vocês lembrem de mim quando vocês forem fazer a prova. Façam as questões mais de uma vez. Eram 60 questões. Eu comecei de 1 a 60. Fechou, vou finalizar a prova. Finalizei? Não. Eu voltei de 60 a 1 novamente.
revisando todas as questões. Mas eu não fiz aquela revisão, mais ou menos. Não, eu não fiz a prova ainda. Mesmo que eu marquei, porque você vai clicando e vai seguindo. Clica e segue, clica e segue. Cheguei na 60ª questão, é isso? É assim que fala? Alguém me ajuda aí? Que é isso? 60ª, hein? Cheguei na número 60, ficou mais fácil. E voltei de novo. E aí comecei mais uma vez. Então eu fiz 3 vezes a prova. Eu fiz, voltei e fiz de novo. E saí dali com o pressentimento de que, cara, eu fiz tudo que eu conseguia fazer. Se eu não passar, fechou, paciência, acontece. Mas eu dei o melhor de mim. E não errei questão besta de falar, puxa vida, eu errei essa questão. Não teve isso, sabe por quê? Porque quando eu voltei, eu corrigi a minha prova. E eu falei, cara, eu ia perder questão por causa disso, eu não acredito. E eu passei com 2 questões a mais. Ou seja, eu passei por um milagre. Então, assim, creiam vocês ou não, mas eu orei antes, eu falei, Senhor, tudo que eu vou fazer é o que eu estudei, não tem o que eu fazer, porque tem gente que fala, eu vou fazer, Deus vai me abençoar e não senta a bunda na cadeira, não vai dar certo, tem que estudar, não tem jeito. Então, assim, ó, o Edgar falou, Jennifer, ministra o módulo 3 para mim. Aí eu falei assim, que filho da mãe, que eu queria ministrar o 1, né, ou 2. Aí ele mandou o 3, falou, ministra lá. Eu falei, não, beleza, eu vou falar, e aí você me ajuda, porque o principal objetivo aqui não é falar que eu sei ou que eu não sei, que eu também não sei de nada. Já até esqueci um monte de coisa, fiz a prova lá, deixei lá mesmo, também não quero mais nem saber. Um dia eu vejo depois, agora eu tô vendo de novo. Mas eu falei, Edgar, o que eu não consegui, você vai lá e me ajuda. Então eu não tô aqui para não, nada disso. Eu só quero tentar passar alguma coisa para vocês que eu acho justo. O Edgar me chamou aí, chamou a Bruna também, que toda hora aparece com a sobrinha dela. Levanta a mão aí, Bruna. Dá um oi. Maravilhosa. Então, assim, ó, eu falei, não, vamos lá. Então eu vou pedir que o Edgar me ajude, ele vai colocar a apostila aí. Agora, cadê você, Edgar? Não me faça passar vergonha. Eu desligo a câmera e sai correndo. Cadê você? Bota aí a apostila para nós aí. Tá carregando. Galera, tá todo mundo aí? Manda no chatzinho aí. Tá todo mundo tranquilo? Estão me vendo? Ou estão vendo Edgar? Que eu tô vendo Edgar. Tá vendo eu, Edgar? Sim, o quê? Tá me vendo ou tá vendo o Edgar? Tá vendo Jennifer ou Edgar? Sim, você. Legal. Obrigada. Então, vamos lá. Cara, vocês estão me vendo. Que legal. Edgar, é a mesma apostila que... Desce um pouquinho aí. Sobe, aliás. É do início lá. Quero ver lá. Módulo 3. Isso. Aqui, ó. Legal. Aqui, importante, ó. Princípios básicos de economia e finanças. Então, vai cair de 5% a 10% da prova. Não mais do que isso. Jennifer, de 5% a 10% já é alguma coisa. Já dá para, né, para colocar aí com grande importância esse módulo. Então, ainda a gente tem questão besta aí. Questão que não dá para errar. Mas vai ter questão difícil também. Que eu errei, que vocês podem errar. Mas tem questão que não dá para jogar fora. Não tem como. Então, eu estou com o meu computador aqui e eu vou ler e a gente vai passando. Então, de 3 a 6 questões, isso a gente já falou. Então, a gente vai falar de conceitos básicos de economia. Lá no início, está todo mundo acompanhando aí, ó. Ele começa falando do que é PIB, que a gente aprendeu em geografia lá na 6ª série. Alguns aprenderam, outros eu mesmo aprendi agora, né? Mas tudo bem. PIB é o Produto Interno Bruto. O que é isso? O PIB, ele mostra exatamente aquilo que o país está produzindo. Então, ele fala aí, ó, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinado país durante um certo período. Então, ele vai medir durante um certo período. Inclui o pãozinho até o avião. Então, por que ele fala do pãozinho até o avião? Para você entender que é tudo. É tudo que produz no país. Então, desde o pãozinho lá da padaria do João até o avião, que te leva à Fortaleza, né? Quando a gente tiver, né? 7 dias em Fortaleza, coisa boa. Então, desde o pãozinho até o avião, vai estar somando isso. E aí, cai na prova, tá? Tudo que eu disser cai na prova, vocês anotem. Eu espero que esteja todo mundo com caderno aí. Então, assim, ó. Jennifer, como que mensura isso? Eu não vou mensurar 2 vezes a mesma coisa. Então,
Edgar, você consegue colocar a minha imagem aí? Só se conseguir. Não dá para colocar. Senão vou ter... Não dá, né? Próxima vez eu vou botar um espelho aqui, que eu gosto de olhar para mim, para saber como é que eu tô falando. Mas vamos lá. Então, ele vai medir exatamente desde o pãozinho até o avião. Então, só que ele não vai colocar a farinha do pão. Sabe por quê? Porque quando ele colocar o pão, ele vai colocar a farinha 2 vezes. Ele vai colocar lá na produção, lá na farinha de trigo, e depois ele vai colocar no pão. Então, ele vai fazer só os bens finais. Ele vai colocar só o pãozinho que está pronto. Então, olha lá, ó. O índice só será considerado os bens e serviços finais, de modo a não calcular a mesma coisa 2 vezes. A matéria-prima usada na fabricação não é levada em conta. Então, ele não vai levar em conta o leite, ele não vai levar em conta o trigo, não sei nem se pão faz com leite, mas deve fazer. Então, ele não vai levar em conta o leite nem o trigo, ele vai levar em conta o pãozinho finalizado. Todo mundo tá... Vai mandando aí, usa bastante o chat para que eu possa acompanhar aqui, que eu tô vendo essa cara linda do Edgar aqui, mais a apostila, eu tô me sentindo uma doida falando sozinho, mas pode usar o chat aí, tá? Legal. Então, o PIB é o produto interno bruto, é a mensuração disso. Não se fala mais em nada. Só que ele vai, eu quero que vocês associam bem isso. Quando falar de PIB, a gente vai lembrar do cigarro do X-Men. A galera que estudou com o Edgar vai lembrar disso. O que é isso? Sobe um pouquinho lá, Edgar, para mim. Ó, a fórmula do PIB. Vai cair? Vocês têm que estar preparados. Então, ele aparece ali, ó. O PIB é o... Alguém está conseguindo ler o cigarro do X-Men ali ou só eu que consigo ler isso? Tem um Czinho, tem um I, tem um G e tem um NX. Ou a gente pode colocar um EX para vocês gravarem, que é a exportação líquida. Então, vamos detalhar aqui. Então, o PIB, ele vai mensurar o consumo das famílias, que é o primeiro C, beleza? Vamos lá. Ele vai mensurar o investimento, que é das empresas, né? Então, eu tenho o I, e agora eu tenho o G, que é gasto do governo. Então, a gente vai lembrar do governo, o governo só gasta. Então, o C a gente sabe que é o consumo das famílias, o I a gente entendeu que é investimento das empresas, o C a gente vai entender que é gasto do governo, e mais ali NX, ou embaixo, o NX está igual, exportação líquida. É aquilo que a gente manda para outros países, menos aquilo que a gente compra. Porque se eu mandar muito e comprar muito, também não está adiantando nada. Então, é a exportação líquida, é aquilo que eu enviei menos do que eu importei. Então, qual que é a fórmula do PIB? É o cigarro do X-Men. É o consumo, mais investimento, mais gastos, mais exportação líquida. Todo mundo pegou aí? Posso prosseguir? Alguém com dúvida? Peraí, Jennifer. Dá para usar outros macetinhos também, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Cigarro do X-Men. Dá para usar cerveja Itaipava, gelada é nós. Esse aqui é do Lucas Silva. Ou meu Deus, essa é boa, hein? Cerveja Itaipava, gelada é nós. Eu nem gosto de Itaipava, mas o macete é bom. E cara inteligente gosta de NX0. A galera que nasceu de 95 para trás aí foi quem curtiu NX0, Restart. Olha o pessoal se entregando aí, entendeu? Só isso, galera. Só frisando, realmente, assim, ele não conta 2 vezes, é só bens e serviços finais para não dar duplicidade na contagem. E o macetezinho também é só vocês procurarem na prova a equação que tiver somente soma, tá? C mais I mais G mais NX. Aqui tem um menos aqui entre o N e o X, mas na prova ele vai aparecer junto. Ou ele vai aparecer NX, que é Net Exports, né? Ou EX, que é exportações líquidas, ou EL também. Vai aparecer dessas 2 formas, beleza? Aí o macetezinho você usa gravando aí o que vocês acharem melhor. Foi? Beleza, vocês viram aí. A ideia aqui é a gente poder abrir a mente, e depois eu creio que vocês vão pegar essa apostila e vão ler de novo e tentar ir lembrar das aulas e gravar isso, cara. Tem coisa que vocês precisam aprender, que a gente precisa aprender, e eu me incluo nisso, mas tem coisa que vai ter que gravar, não tem jeito, tá? Então a gente vai lembrar do PIB, cigarro do X-Men ou cerveja gelada aí quem achar melhor aí, mas tem que gravar, tem que entender e tem que gravar, beleza? Então a gente vai falar em seguida. Todo mundo tá comigo aí? Ou tem alguém... Tá tranquilo até agora, né? Vai mandando no chat aí, que o chat eu tô conseguindo ver. Então, agora a gente vai falar do IPCA.
é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA, ele vai ser um dos índices mais importantes. Você vai ouvir muito falando de IPCA, eu sempre ouço muito, né? Você liga o jornal lá, vai estar falando de IPCA. Por quê? Porque ele é o suprassumo, esse é o cara. Por quê? Ele é o preço que chega para nós, das famílias ali, é o preço que o grande percentual tem, é a grande massa, vamos dizer assim. Então, assim, ó, vamos acompanhar aqui a ponderação. Eu acho que isso eu vou ler, mas não que depois vocês dão uma lida também, uma refrescada. O índice oficial de inflação do Brasil, então pode ser que caia também. Qual é o índice oficial de inflação no Brasil? IPCA. Então, isso tem que estar gravado. IPCA é o suprassumo, é o índice oficial. Isso aí dá para entender, dá para gravar, tá tranquilo. Ele é calculado pelo IBGE. Então, depois a gente vai ver que tem um outro índice que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente ouve mais falar de IBGE. Eu vou falar da forma que eu gravei, que eu acho legal também, que vocês podem gravar. Então, se o IPCA é o mais importante, é o índice mais importante, ele vai ser mensurado por um órgão importante também. Então, quem vai fazer o cálculo é o IBGE, beleza? IPCA é o suprassumo, é o índice oficial, e quem vai fazer o cálculo é o IBGE, né? Que faz as pesquisas todas aí, que baixa de porta em porta, para saber se está todo mundo bem, se está todo mundo vivo, quantos filhos tem. É esse cara aí, beleza? Ele é divulgado mensalmente, utiliza como referência para a meta de inflação. Eu não sei se vai ser depois ou se o Edgar já falou, que teve uma aula que eu não participei. Só que o IPCL é tão importante que quando a CMN, que a gente estudou lá no nível 1, que também é o topo do sistema financeiro, ela delega para o Bacen através do Copom, que é o braço do Bacen, todo mundo lembra, né? Eu tenho o Banco Central, a CMN mandando do Banco Central e o Copom ali de braço direito do Bacen. Então, quando a CMN ela fala, olha, a inflação, a meta de inflação é tal. Então, o Copom vai usar o IPCA para referenciar. Então, você vê, é só os caras. É nível master. É Banco Central, é CMN, o IPCA está ali junto, que ele vai usar o IPCA para atingir a meta de inflação delegada pelo CMN. Ô, Jennifer. Então, oi. Ô, William, você poderia complementar para a gente alguma coisa nesse processo aí do IBGE? Como que é esse processo? Só para a galera ter uma noção mais da realidade, como é feito realmente esse apanhado aí? Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo bem ou tá chiando? Porque ainda não testei o microfone aqui. Não, tá chegando bem, pode ficar tranquilo. Não, beleza. Cara, então é basicamente do jeito que a Jennifer estava falando aí mesmo, né? Lá no IBGE, a gente tem várias diretorias, existem várias supervisões de pesquisas. Eu, particularmente, não fico no Econômicas, apesar de ser economista, eu entrei lá para trabalhar no Censo. E eles vão fazer esse apanhado de produtos, né? Essa cesta de mercado, que inclusive está sendo mostrada aí para vocês, e ver quanto que varia esse preço de um mês passado para o mês seguinte, né? Então, na verdade, quando você calcula o IPCA, você está calculando a inflação, né? Então, a variação dos preços. Você quer descobrir quanto que está aumentando os preços na economia para ver se isso está reduzindo o poder de compra das pessoas ou não. E aí ele vai pegar fazer essas pesquisas com basicamente a população inteira. Então, quem ganha de 1 a 40 salários mínimos, né? Tem muita gente que ganha mais do que isso, só que aí não entra na pesquisa, mas não é grande problema, não. Então, essa pessoa, o impacto não é tão assim também, né? Antigamente, né, uma coisa assim, aproveitando, só para dar uma complementada aqui, já que você me chamou, antigamente o nosso índice oficial de inflação do Brasil, ele era o IGPM, que acredito que daqui a pouco a Jennifer vai falar, o Índice Geral de Preço ao Mercado. Só que como ele é um preço atacadista, ele é um índice de inflação atacadista, aí a gente mudou para um índice do varejo, que esse é um índice varejista, então capta mais o custo para as pessoas, né? Então você vê que ali tem alimentação, ali tem transporte, tem vestuário, então é o custo básico das pessoas, né? Então é até importante essa parte aí que fala sempre do IPCA, e aí você trazendo um pouco para investimento, sempre quando a pessoa busca investir, o mínimo que ela tem que conseguir é superar a inflação, né? O mínimo, pelo menos para ela ter um poder de compra. Então,
quando você pergunta lá do IBGE como é que a gente faz isso, esse tipo de pesquisa a gente não bate de porta em porta, né? A gente bate de porta em porta em outras pesquisas, a gente vai fazer atualização de endereço, esse tipo de coisa, mas esse tipo de pesquisa aqui, a gente basicamente trabalha com algumas empresas que fazem divulgação desses preços para a gente. Então, todo mês a gente tem essa divulgação de preços e depois faz o abatimento no final do mês. Beleza? Mas é só isso aí, por enquanto, complementar. Qualquer coisa, é só chamar que eu falo aí. Galera, eu quis pedir a participação do William, que ele Obrigado. trabalha no IBGE e conhece lá a realidade, né? Pôde trazer uma percepção pra gente. A dicasinha que eu usei para gravar, eu até passei pra galera, IPCA, 4 letras. Quem que calcula? IBGE, 4 letras. E aí, vocês estão percebendo aqui que é o custo de sobrevivência, né? Aqui é só basicamente gastos essenciais. E ele é o índice oficial da inflação do Brasil. Você quer ver quanto que a inflação foi, você tem que buscar o IPCA, você vai ter essa informação. Massa, obrigado aí, William. E pau na máquina, Jennifer. Pode seguir o baile. Estão me ouvindo? Não, você chama um cara igual o William, você quer que eu continue fazendo o quê aqui? Um abraço, William. A gente vai seguir aqui falando do IGPM. Então, assim, a gente falou da questão do varejo, que é aí a maioria das famílias de 1 a 40 salários mínimos aí. Eu não me enquadro, né? Eu tô no, né? Entendeu? Pegou aí, né? Eu não me enquadro, tô abaixo. E a gente vai falar de IGPM, então. O IGPM, isso aqui cai também, cara, mas cai despencando. Ele cai exatamente esse percentual. Vai ter que gravar, não tem jeito. Então, aí a gente fala de um outro índice, que é o IGPM. O IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu tenho de um lado, novamente, IPCA, calculado aí pela... Jesus! Calculado pelo IBGE e o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Pode fazer um esquemazinho no caderno aí, que isso aí tem que estar nítido. Então, o IGPM, ele é o Índice Geral de Preços ao Mercado. Então, ele vai ter um percentual ali, como ele é composto. Então, eu tenho ali 60, 30 e 10. Né? Na época do Edgar, ele falou negócio de São Paulo lá. Eu sou São Paulino, mas não gravei esse trem, não. Eu gravei 60, 30 e 10. Não tem o que fazer. Mas aí, achem aí a melhor forma. Ele cai exatamente como está perguntando, como está mostrando ali, ó. Qual que é o maior percentual? Quem que representa com maior percentual a composição de IGPM? Aí vai estar lá, IPA, tem que gravar. Então, eu vou ler aqui, ó. IGPM, ele é composto, então, por 3 índices. O primeiro, ele é 60% do IGPM. É o índice de preço por atacado. Então, é o IPA. 60, 30 e 10. Então, 60% é o IPA. 30% é o índice de preço ao consumidor, IPC. E 10%, totalizando aí, né, os 100%, é o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção, das construções civis aí. Então, o que a gente tem que... Tá, depois aí você pode, né, Edgar, até falar mais alguma coisa, mas a minha parte é mais grosso mesmo, né? Não vou falar bonitinho, não. Eu vou tentar, de alguma maneira, trazer para vocês uma forma que vocês consigam entender e colocar isso em prática e sempre... não, é isso, é 60, 30 e 10. É a composição do IGPM. Então, eu tenho ali, ó, eu vou colocar como eu gravei, tá? O A vem na frente do C. Então, eu tenho o IPA na frente. Então, eu sei que ele é 60. Como eu coloquei o IPA como primeiro, eu vou colocar o IP também. Vou deixar o INCC lá para trás. Então, eu tenho o IPA na ordem alfabética. Ele é o primeiro, ele é 60. Eu tenho o IPC como 30. E o último é o INCC 10, aí, 10% que compõe o IGPM. Então, tem até uma questão depois que a gente vai fazer, que ele fala qual que é aí, como eu já disse antes, qual que é o maior percentual aí de composição do IGPM. Aí ele vai falar, é o INCC? Você vai falar, não, porque o INCC é o último, é 10%. É o IPC? Não, o IPC tá lá, tá o segundo lá, é 30%. Quem que compõe de maneira mais agressiva é aí o IPA, né? Pela ordem alfabética, IPA, IPC e INCC, 60, 30 e 10. O índice que mais afeta o IGPM, olha lá, ó, embaixo ali ele já fala, é o IPA, 60%.
O que difere o IGPM? Peraí, Jane. Só antes de avançar nessa outra parte aqui, Tá. Como que você pode usar para decorar também? IPA. O A, a Jennifer já deu aí a dicasinha de ser a primeira letra do alfabeto, ou você também pode lembrar do IPA, né? IPA, o que é IPA? É a cerveja mais forte, é a cerveja mais pesada. IPA, ou seja, o que tem maior peso. Aí eu sei que ele é o que tem o 60%. Como que eu posso associar com o custo de construção é o menor? Índice Nacional de Custo de Construção. Cara, quem já foi servente de pedreiro? Tenho certeza que não foi só eu aqui no grupo que foi orelha seca, tá? Eu tenho certeza que tem mais gente aí que já trabalhou de servente. Custo de construção, você vai lembrar do servente de pedreiro, do cara que trabalhou na obra. O servente de pedreiro era o cara que ganhava menos, era o menor de todos. Então, ele vai ser o 10%. E o IPC, ele está no meio dos dois ali. Então, 60 na cadeira, 30 dias estudando para tirar 10 na prova, entendeu? 60 na cadeira, 30 dias estudando para tirar 10 na CPA 20 aí de vocês. Então, galera, aí fazendo um paralelo, uma comparação dos dois, né? IPCA, quem calcula? IBGE, 4 letrinhas. IGP, quem calcula? FGV, 3 letrinhas. Enquanto o IPCA, o foco dele é varejo, né? As famílias, as pessoas, quanto que está esse custo da sobrevivência das famílias. No caso do IGPM, é quanto que está o custo para as empresas, né? Ou seja, no atacado. Quando tem uma alta do dólar, por exemplo, ele vai afetar primeiro quem? As empresas, né? E as empresas depois vai ser cascateado lá no varejo, isso daí. E aí tem uma pequena diferença que a Jennifer vai explicar aí entre IGPM e IGPDI. Tem uma diferença delas que, assim, essencialmente é a mesma composição, é o mesmo tudo aqui. Só que aí é só a faixa de corte, né, Jennifer? Vai lá. O que difere, né, o IGPM do IGPDI é que as variações de preço consideradas, né, que é o que a gente está falando, refere-se ao período do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência do IGPM. Não estou entendendo bosta nenhuma aqui, não. E, desculpa, o negócio é assim mesmo. Explica aí, Edgar. Eu não vou, né? Não é verdade? Eu não estou vendo a cara de vocês. Vamos supor que a gente está querendo se referir ao IGPM de agosto, né? Como o IGPM de agosto, ele vai ser calculado com base no dia 20 de julho até o dia 21 de agosto. Do 21, a referência do dia 21 do mês anterior até o 20 do mês de referência, 21 de julho até 20 de agosto, IGPM de agosto. Se a gente estivesse falando do IGPDI, ele ia pegar do dia 1º de julho até o dia 30 de julho. Mediante a cálculo de taxa média ponderada. Entendeu? Ele ia pegar do dia 1º de julho até o dia 30 de julho, ou seja, o mês inteiro. O IGPM, ele pega metade do mês e a parte de outro mês. E IGPDI, ele pega o mês cheio. Né? É só para ver aí alguma possível variação que possa ocorrer. Mas o principal mesmo que vocês têm que ir para a prova é isso aqui, galera. É a composição IPA, IPC e NCC, a distribuição dos pesos, né? Qual que é o que afeta mais, logo o IPA é o que afeta mais porque ele tem um peso maior, e essa diferença, que um é atacado e IPCA é varejo. Um quem calcula aí é o FGV e outro quem calcula é o IBGE. Isso aí você já vai para a prova, você mata, não precisa nem sofrer com isso mais não. Vou até avançar aqui, Jane. Pá. Aí vem essa parte aqui. Selic meta e Selic over. Cara, eu queria... Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidamente. Tá. Conseguiu pegar aí? É que eu não tô... Peraí, é que eu tô vendo o computador aqui de lá. Tá. Vai preparando do CDI que eu vou explicando pra galera, então, a meta e over aqui, você já vai preparando o CDI na sequência. Galera, tá, não, beleza. Na prova da certificação da 10 e da 20, ela vai ter 3 tipos de Selic. Quais são eles? Qual que é o primeiro Selic de todos que a gente viu? Selic Sistema, né? Que é a Clearing House. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa foi a primeira Selic que a gente viu. E aí, qual que é o objetivo dessa Clearing House? A custódia e a liquidação de todos os títulos públicos federais. Então, tudo que for título público federal é custodiado e liquidado no Selic Sistema, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Aí a gente vem falar de meta versus over. Qual que é a diferença de um para outro? Selic meta
É isso que foi divulgado hoje pelo Copom, né, que é a taxa básica de juros do nosso país. Qual que é o objetivo da Selic Meta? Tem o cara lá, o pai maior, que é o CMN, né? CMN vem e define a meta da inflação, que é a meta global, a meta geral. E aí vem o Copom, com o objetivo de atingir essa meta global, a cada 45 dias, ele define ali uma meta a ser estabelecida. E hoje ela teve mais uma queda. Na segunda-feira eu mostrei para vocês lá que todas essas informações elas estão lá no site do Banco Central. Você consegue ver o calendário das reuniões, consegue ver a ata das reuniões, entender aí a justificativa e o que pode ter levado, influenciado essa queda e tudo mais. Aí agora, ficou claro o que é Selic Sistema, pessoal? Me dá um ok aí, manda no grupo aí, fazendo um favor. Manda no grupo ou manda aqui no chatzinho. Tá claro Selic Clearing House? Entenderam que é um sistema? Por que existe essa Clearing House, pessoal? As compras e vendas de títulos públicos e de ativos no mercado financeiro, elas são feitas pela internet. Então, nem sempre quem está desse lado aqui conhece quem está do outro lado. E aí fica aquele problema assim, ó. Quem garante que se eu der o título, a Bárbara vai me dar o dinheiro? E aí a Bárbara do outro lado. Quem garante que se eu der o dinheiro, o Edgar vai me dar o título? Então, aqui no meio, existe uma entidade que ela faz esse trabalho. Ela fala, ó, me dá o seu aqui, me dá o seu aqui. Tá com os dois, ela concretiza essa operação. Ela liquida essa operação. Ela faz com que isso efetivamente aconteça. Lembra, eu tinha falado lá uma diferencinha. Tem risco de liquidez e risco de liquidação. O objetivo da Clearing House é mitigar, diminuir, reduzir o risco de liquidação, né, dessas operações não serem concretizadas. Então, sempre que falar de Clearing House, de título público, ele vai ser custodiado e liquidado no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no Selic Sistema. Ficou claro? Entenderam? Só para me explicar de novo o Selic Meta e aí entrar no Selic Over. Beleza. E aí o Selic Meta, isso que eu acabei de falar, é definido pelo Copom, que é um braço ali do Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária, que tem esse objetivo de, com base na meta da inflação a ser atingida, definida por quem? Quem que é o pai de todos? Quem que é o cara, o chefão lá? CMN definiu a meta da inflação, Copom define periodicamente a Selic Meta. Ordinariamente, a cada 45 dias essas reuniões ocorrem, né? E aí a gente vem para Selic Over. Pessoal, todo dia vocês têm que fechar o caixa, né? Quem aí é caixa? Quem aqui do grupo trabalha como caixa ainda? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, era um desastre, mano. Eu trabalhei no... A Kelly é caixa, né, Kelly? Caixa... Quem mais é caixa aí? Quando eu comecei a trabalhar, era um desastre. Por quê? Eu queria fazer amizade, eu queria conversar com o pessoal. Então, eu tava lá na agência, né? E aí chegava o pessoal e ia querendo saber da vida. E o pau comendo solto na fila, os velhos gritando, o povo zangado, agência quente. E eu tava lá, beleza. E aí, todo dia de tarde, o caixa ele tem que fechar, ele tem que bater. Você nunca pode, embora, tô faltando aqui, faltando R$1.000, faltando R$2.000. Não, você tem que fechar o seu caixa, você não pode estar devendo. Ali tem a questão de esperar alguns dias para cobrar essa diferença, mas no geral você tem que estar sempre com o caixa batendo. Traz essa ilustração para a cabeça aqui agora. Todo dia, os bancos têm que fechar o seu caixa perante o Banco Central. Ele não pode fechar no negativo junto ao Banco Central, ali nas suas contas, né, nos seus valores. O que, por exemplo, poderia desencadear um desarranjo nas contas dos bancos, né? Um banco, às vezes, está precisando de alguns milhões para fechar o balanço dele ali naquele dia. Por exemplo, a pessoa ela tinha vários créditos, vários empréstimos que seriam pagos naquele dia e acabaram não sendo pagos, ou seja, inadimplência. Inadimplência pode gerar isso. Tinha várias aplicações, vários investimentos que não estavam previstos de ser resgatados naquele dia, que aí o pessoal foi lá e resgatou esses investimentos. Ou seja, deu um desencaixe. E aí todo dia, o que acontece? Não pode fechar negativo, vai haver essa troca, esse empréstimo entre as instituições financeiras. Por exemplo, o Itaú vai chegar assim, Bradesco, me empresta aí 7 milhões, por favor, que eu preciso fechar meu caixa aqui junto ao Banco Central. Eles fazem o que a gente chama de operação, né, de overnight, só para virar à noite e depois já desfaz essa operação. Aí o Bradesco fala assim, empresto, toma aqui esse dinheiro para você. O que você vai me dar como garantia? Vou te dar um CDB. Toma aqui um CDB.
Ah, vou te dar um título público que eu tenho aqui na minha carteira. Título público. O que tem mais risco de crédito? Título privado ou título público? Hein? Naturalmente, o que tem mais risco de crédito é título privado. E o que é mais seguro é título público. Então, lembra daquela regrinha lá, quanto maior o prazo, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se o outro banco que está emprestando dinheiro para esse banco aqui, ele está recebendo como garantia um título público, logo a taxa que ele vai cobrar vai ser menor. Se ele está recebendo como garantia um título privado, vai ser uma taxa mais alta, uma taxa mais cara. Então, gente, diariamente ocorrem esses processos, um emprestar dinheiro do outro. Selic over é a média, das operações entre instituições financeiras em que é dado como garantia um título público, entendeu? Selic over. E aí, no caso, como é dado como garantia título privado, vai gerar uma outra média de taxas, que é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Cadê? Deixa eu só ver um negócio aqui. Só vou concluir essa parte, aí a Jennifer já vai voltar na política monetária aqui com vocês. Galera, conseguiram visualizar isso que eu falei para vocês aqui? Esse processo? Vamos baixar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Ó. É exatamente esse esquema aqui. Ó. Instituição financeira A, instituição financeira B. Elas trocam dinheiro entre si, dão como garantia título privado e título público. A média das operações em que é dada como título público a garantia gera o que a gente chama de Selic over. Por que o nome over? De overnight, que é uma operação só para virar à noite. Amanhã já se desfaz. Amanhã eu devolvo o seu dinheiro e você me devolve meu título como garantia. E aí, quando é dado como garantia título privado, gera o que a gente conhece como CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Interfinanceiro quer dizer entre instituições financeiras. Galera, manifestem-se aí, por favor. Deu para entender? Conseguiram visualizar? Sim. Obrigado, Bárbara. Alguém mais? Quero ver Entendido, Edgar. Entendido, né? A galera Ok. tá mais nova aí, que tá pegando essa explicação pela primeira vez. Conseguiu visualizar? Conseguiu ver aí onde se encaixa cada um e outro? É importante que isso fique muito solidificado. Obrigado, Jefferson. Que bom, cara, que você entendeu. Se você tá chegando agora e entendeu, então tá maravilha, cara. Claudina. Então, beleza. Havendo dúvidas, manifestem-se aí pra gente, tá bom? Sem problema nenhum. Importante entender esse movimento porque isso aqui resume não, né? Mas ele explica muita coisa que acontece no mercado financeiro. Esse movimento da Selic over, do CDI, de entender que todo dia tem essa troca, tem esse empréstimo, tem essa movimentação, explica muita coisa aí do mercado, tá bom? Cadê a Jennifer, tu? Cadê a Jennifer? A galera, a TR, um ponto importante aí, principalmente para o pessoal que já está mais tempo nas instituições financeiras, ela teve uma mudança, né? Que a TR ela significa taxa básica financeira e ela antes era calculada com base nos CDBs mais negociados do mercado. Aí mudou, hoje ela é calculada com a média das LTNs, né? As letras do Tesouro Nacional. E quem compete calcular e divulgar a TR é o Banco Central. E ela é quase zero, próximo de zero, se eu não me engano. É baixíssimo isso aqui. A TR, gente, a Fernanda está aí para confirmar, é quem remunera o nosso querido FGTS. Estou esperando o FGTS, Fernanda, libera o meu. Beleza? Aí a gente já viu aqui na sequência Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é esse órgão, né, essa entidade dentro do Banco Central lá, que vai coordenar essa parte da Selic Meta, que tem o objetivo de atingir a meta da inflação do país. Muita atenção, gente, nesse ponto aqui, ó, não confunda meta de inflação, CMN. Quando você fala inflação, você lembra do todo, do país, da economia, da nação, do país como um todo. E aí, para atingir a meta da inflação, a gente define a meta da taxa de juros, que é a competência do Copom, tá? Vai, Jennifer, tá aqui contigo. Jennifer? Oi, estão me ouvindo?
testando o som. Estão me ouvindo aí? Então, né? Vamos lá, vamos seguir então? Agora a gente vai falar de políticas monetárias. O que é uma política monetária? É tudo aquilo que o governo utiliza para poder controlar o dinheiro no país, né? Então, quando a gente não entende muito, a gente tem essa dúvida, né? Pô, emite dinheiro aí, bota dinheiro na mão do povo e resolve. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente entende que não é bem assim, né? Então, o que acontece? Existe algumas, na realidade, são 3 políticas e a gente tem que entender também exatamente como são esses instrumentos e como eles se solidificam aí no sistema e como eles funcionam. De que maneira é interessante usar um e outro. Então, ele fala da política monetária, é um conjunto de medidas adotadas pelo governo, visando adequar os meios de pagamento às necessidades da economia do país. Então, ele me dá 3 instrumentos aí. Ó. O primeiro é o depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? Toda vez que nós pegamos o nosso dinheiro lá, aquele dinheirinho suado, que a gente vai lá no banco e deposita na boca do caixa, o banco, parte desse dinheiro, o banco tem que transferir ao Banco Central. Então, eu tenho o banco, eu tenho uma conta lá no Banco Bradesco, eu vou lá e vou depositar R$1.000. Vamos supor, 10% desse dinheiro, que seja, eu estou dizendo de forma genérica, mas vamos supor que 10% faz parte do depósito compulsório. É aquilo que o Banco Central vai falar, Bradesco, quando a Jennifer vier e depositar R$1.000, 10% desse dinheiro vai para o meu caixa. Ah, mas é que... Não, 10%. E se reclamar é 15%. Então, beleza. 10% desse dinheiro vai para o depósito compulsório. Então, o que acontece? Os bancos, essa é uma maneira de quê? Porque se entra muito dinheiro, eu vou ter que devolver ou deixar ali guardadinho com o Banco Central parte desse valor. O Banco Central, ele reduz e ele aumenta esse depósito compulsório conforme a necessidade de alguma medida aí, de alguma necessidade da economia. Então, vamos supor, se ele aumenta essa quantidade de depósitos compulsórios, se de 10% ele vai para 30%, o banco ele vai ter mais ou menos dinheiro em caixa? Ele vai ter menos dinheiro em caixa. Quando ele tem menos dinheiro em caixa, e aí eu vou trabalhando com ligações, ele tem menos dinheiro em caixa. Quando o João for emprestar dinheiro, ele vai ter uma taxa mais elevada ou uma taxa mais baratinha, se ele tem menos dinheiro em caixa? Alguém responde no chat aí. Tem menos dinheiro em caixa, o Bradesco tem menos dinheiro em caixa. O João vai pegar um dinheiro. Ele não vai soltar o dinheiro a taxa baixa, porque ele tem pouquinho. Então, ele vai aumentar a taxa. Isso encadeia do João não pegar mais esse dinheiro. Peraí, deixa eu dar uma segurada, porque a taxa está muito alta. Então, a gente sempre ouve isso, né? Nossa, a taxa está alta. Então, são várias situações. A primeira é o depósito compulsório. Então, se o Banco Central fala, não, eu vou diminuir o compulsório, era 10%. O Bradesco me dava 10% daquilo que a Jennifer depositou. Agora eu vou pedir 5%. Então, vai sobrar mais dinheiro para o Bradesco. E ele vai falar, não, eu vou emprestar isso para o João a uma taxa mais barata, porque eu estou com dinheiro sobrando. Então, vocês entendem aí essa massa? Eu vou, eu volto. O Bradesco tem mais dinheiro em caixa, ele tem uma taxa mais atrativa. Ele tem menos dinheiro, ele vai dar uma segurada. Então, a gente começa a entender que são políticas. Então, políticas mesmo. Daqui a pouco, eu consigo usar, eu consigo mexer, para vocês terem noção, eu consigo mexer no dinheiro da economia dessa maneira, aumentando e reduzindo o depósito compulsório. Então, falou de depósito compulsório, eu vou lembrar daquela fatia que os bancos comerciais aí, ou os bancos, eles têm que disponibilizar ao Banco Central. Vai ter sempre depósito compulsório, ou mais ou menos. Então, ele vai fazer esse jogo aí de percentual para os bancos, e aí os bancos acabam fazendo para a gente. Então, a gente sabe que a conversa é sempre a mesma. Vai doer no nosso bolso, que é lá na ponta. É sempre assim. Então, essa é uma das políticas, na realidade, a primeira das 3 políticas monetárias que a gente vai ouvir falar. Então, vai lá. A questão vai cair lá. A questão 3 vai ser a alternativa C. Brincadeira, gente. Mas vai ter uma questão que vai falar assim, ó. Fatia onde os bancos disponibilizam ao Banco Central parte da arrecadação. Alguma coisa nesse sentido. Depósito compulsório. Por isso que, às vezes, e eu até expliquei para alguns alunos meus, que tem aqueles investimentos ali que o cliente fala, mas eu depositei, tá uma bagunça, resgata papel, eu não botei aplicação nenhuma, eu não quis aplicação nenhuma. E tá lá. Por quê?
Porque quando o banco tem essa aplicação automática, ele não precisa disponibilizar ao Banco Central o depósito compulsório. Então, ele não vai querer que esse dinheiro fique na sua conta ali, a Deus dará. Ele vai falar, não, bota numa aplicaçãozinha ali automática, ela baixa automático, quando você for passar o cartãozinho de débito lá na farmácia, ele vai usar normal, vai lá aparecer resgate de papéis. Quando você depositar, vai aparecer aplicações em papéis. Então, o banco também, porque um é mala do que o outro, o banco vai falar, se eu colocar o dinheiro aqui da Bruna numa aplicaçãozinha, mesmo que seja com resgate automático, liquidez diária, o Banco Central não vai me pedir. Então, eu não vou precisar dar uma fatia para o Banco Central. Então, ele coloca numa aplicação automática na iminência de não de esconder, mas de deixar, tá aplicado aqui. Então, eu não vou te dar depósito compulsório. Então, a real intenção é essa. Então, a gente entende. O depósito compulsório tem aí o Banco Central pedindo aos bancos, e os bancos ou tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro em caixa e disponibiliza para nós isso com uma taxa mais alta ou uma taxa mais baixa. Então, a gente tem esse primeiro instrumento de política. Beleza? Edgar, quer complementar? Alguém tem alguma dúvida? Antes de você seguir, eu queria falar a origem, né, do depósito compulsório, mas antes eu queria que o William fizesse aquele comentário, porque antes do intervalo, pessoal, eu acabei falando um negócio que ficou um pouco confuso quando eu falei de contracionista e expansionista. A William levantou essa bola para mim, eu queria que trouxesse para vocês. Assim, é importante que isso fique bem claro, porque na prova ele vai cobrar de vocês essa diferença, e naquela minha fala lá não tinha ficado tão aberto, né? E apesar que a gente vai entrar no detalhe mais para frente, só que é importante já aproveitar o momento para explicar, para não permanecer com essa dúvida para frente. Tá aí, William? Beleza, tô aqui. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, então, eu tinha comentado aqui com o Edgar no privado, né, naquela parte um pouco mais para trás que ele tinha falado de política expansionista e política contracionista. A prova, tanto da CPA 10 quanto da CPA 20, ela costuma fazer a distinção. Ela quer saber se é uma política monetária expansionista ou se é uma política fiscal expansionista. Né? Nesse caso aqui, igual a Jennifer está falando, a gente está falando de política monetária. Então, por exemplo, ela deu o exemplo aí do depósito compulsório. O depósito compulsório, quando você reduz a alíquota, quer dizer que vai ter mais dinheiro sobrando na economia. Então, você tem mais dinheiro em circulação. Então, você está fazendo uma política monetária expansionista. Né? O Banco Central está querendo jogar recursos na economia porque ele quer aumentar o consumo, ele quer aumentar a demanda e por aí vai. Né? E quando a gente fala de política fiscal, aí seria o governo gastando dinheiro. Então, o governo investindo, investindo em infraestrutura, construindo novas escolas e por aí vai. Então, era só essa distinção. É interessante saber diferenciar a política monetária da fiscal. E a expansionista, o objetivo é o quê? Colocar dinheiro em circulação, você jogar dinheiro na economia. E a contracionista seria ao contrário, seria você retirar. Aí seria o contrário do que a Jennifer está falando. Se você quer fazer uma política monetária contracionista, o Banco Central ele teria que fazer o quê? Ele teria que aumentar a alíquota do compulsório. Né? Então, coloca lá 50% da alíquota do compulsório. Então, agora os bancos só vão poder trabalhar com 50% dos recursos, porque a outra metade eles são obrigados a deixar lá no Banco Central. Né? Então, é só uma distinção aí, que é interessante, às vezes a prova acaba cobrando e acaba gerando confusão na gente, né? Mas é só isso aí mesmo. Ô, William, obrigado, cara. E, pessoal, valeu. Só a origem, tá? Mas por que ter o depósito compulsório? O William explicou. Porque se você fizer essa revisitação e na lembrança, você vai ver que teve um momento que parece que o negócio estava mais acelerado, estava mais fácil tomar crédito nos bancos, tem momento que o negócio parece que está mais apertado, está mais difícil você conseguir, a análise está mais dura, os bancos estão assim, mais travado. É por causa disso. Às vezes o percentual do depósito compulsório está muito alto. E o que acontece, gente? Esse dinheiro que fica guardado lá no Banco Central, porque a estrutura é assim, quem determina o percentual do recolhimento compulsório é o chefe, né? O CMN, ele determina o percentual. Quem recebe esse dinheiro dos bancos, quem que é o pai dos bancos? É o Banco Central, ele que recebe esse valor. E aí você pensa o seguinte, esse dinheiro que fica parado no Banco Central, ele não é remunerado. O William mandou aí no chat, depois vocês dão uma olhada aí, quais que são os percentuais. Esse dinheiro que fica parado no Bacen, ele não é remunerado. E, cara, banqueiro não perde nunca.
Banqueiro nunca vai perder. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o custo desse dinheiro que está parado lá junto do Banco Central depositado e vai aplicar em cima do que ele tem disponível para trabalhar. Ou seja, se ele tem um grande volume de dinheiro parado, esse custo alto vai ser diluído aqui nesse dinheiro disponível para ele. Logo, a taxa vai ficar mais alta, mais cara. E aí você imagina o inverso agora. A taxa de compulsório está baixa, né? O CMN determinou que ela ficaria mais baixa e tem menos dinheiro guardado no Banco Central. Ou seja, o banco está com mais dinheiro em caixa aqui disponível para soltar. O que o banqueiro vai fazer? Mano, reduz a taxa de juros e solta dinheiro. Faz campanha de financiamento de casa, de carro, libera crédito pessoal, solta dinheiro. Porque dinheiro parado dentro da instituição não é bom para o banqueiro. O banqueiro quer ver o negócio rodando, movimentando mesmo, entendeu? E uma outra coisa também que influencia a existência do depósito compulsório é a questão da criação de moeda escritural nas carteiras comerciais. Como assim criação de moeda escritural? Quem emite moeda não é só o Banco Central através da Casa da Moeda? Emite papel moeda, sim. Mas a carteira comercial ela tem esse poder de criar moeda escritural, que seria como se fosse aí o cartão de crédito, cheque, o limite do cartão, o cheque, através do efeito multiplicador de crédito, né? Que as pessoas, às vezes, ela tem R$1.000, vai lá no banco, deposita, abre a conta, deposita R$1.000 e pega um talão de cheques com 20 folhas. E aí ele pega essas 20 folhas desse cheque. Quem fez aula comigo lá atrás já lembra desse exemplo. O cara pega 20 folhas lá de cheque, vai no shopping e gasta todas as 20 folhas. Pô, quanto que ele tinha no começo da história? R$1.000. Quanto que ele gastou? R$20.000. Existe esses R$20.000 fisicamente, esse dinheiro? Não existe esse dinheiro, mas a partir do momento que ele transacionou, que ele fez operação comercial com esse dinheiro, esse daí já está computando, né, na economia como um todo. Então, já imaginou se não existisse uma forma de controlar e de organizar e de mensurar? Cara, ia sair criando moeda escritural aí descontroladamente. E o que acontece quando você aumenta demais a oferta de algo num determinado lugar? A oferta e a demanda. Se você aumentou muito a oferta e a demanda permaneceu estável, permaneceu a mesma, o preço começa a despencar. E a nossa moeda já é frágil perante o mercado internacional, você acabaria de destruir com a moeda, o valor dela, entendeu? E aí, pessoal, Jennifer, pode tocar de volta aqui. A gente vai parar na política monetária, tá? A Jennifer vai falar agora de redesconto rapidamente e de open marketing, aí a gente para voltar na próxima aula, porque senão vai ultrapassar as 10 horas, vai ficar muito tarde para vocês. Vai lá, Jennifer. Oi, bora. Falei aqui que tava mudo, vou ficar até às 11. Quem vem? Não, tô brincando. Tô quase dormindo aqui, não, tô brincando também. Vamos lá. Então, a gente falou de depósito compulsório, né? Tá na cabeça aí, depósito compulsório. Tem que... uma coisa que eu esqueci de falar lá no início, e aí para a prova mesmo. O ideal é vocês fazerem um mapa mental. Eu não consigo ir para a prova, legal que eu tenho que aprender. Mas eu também tenho que, hora que falar depósito compulsório, cara, eu já tenho que lembrar que é aquilo que o banco vai pagar para o Banco Central. Eu já tenho que começar a associar, porque a questão ela vai me dar, ela não vai pedir para eu escrever, ela vai me dar opções. Então eu tenho que, no mínimo, tentar associar. Então, tá falando de política. Putz, é política monetária. Então, a gente falou do primeiro, que é o depósito compulsório. E aí, a gente vai falar do segundo também, que é bem legal, a operação de redesconto. A operação de redesconto, lá agorinha pouco, acho que antes do intervalo, o Edgar estava falando que acho que agora, né? Não foi nem antes do intervalo, não. Que os bancos, assim como nós, meros caixas aqui na ponta, a gente precisa fechar o caixa, né? Não é assim, eu vou trabalhar... No final do dia eu vejo aí o que dá. Não, eu tenho que bater o caixa. E se eu não bater, eu tenho que pagar. Ninguém quer levar prejuízo. O Banco Central é a mesma coisa. Então, as instituições, elas precisam bater o caixa no final do dia. A primeira opção, que eu acho que vocês precisam lembrar, que foi o que o Edgar acabou de falar. Puxa, eu não tenho dinheiro, faltou 7 milhões. Qual que é a primeira opção que eu tenho? Alguém, por favor, me manda aí no chat. Qual que é a primeira opção? A empresa não bateu, não fechou o caixa. O que ela faz? Primeiro que mandar aqui, vai ganhar um... Bora, gente, cadê? Primeira coisa, o Itaú não fechou o caixa. Quem que é a primeira pessoa que... Empresta de quem, Bárbara? Pega emprestado, maravilha. Não. Vamos lá, legal, é isso que a gente precisa alinhar.
a primeira coisa que ela vai tentar fazer é pegar com as outras instituições. Por quê? Porque se ela pegar com o Banco Central direto, ela vai ficar queimada. Então, antes de eu falar para o meu superior que deu merda no meu caixa aqui, desculpa a expressão, eu vou tentar procurar essa diferença. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero falar com o Banco Central. Eu vou tentar emprestar das instituições parceiras. O Itaú vai tentar do Bradesco ali, o Bradesco do Itaú e assim sucessivamente. Aí, aonde que entra a operação de redesconto? Quando o Itaú fala, cara, eu não tenho nem para mim, que você quer 7 milhões, eu não tenho. E aí ele vai falar, eu vou ter que sujeitar o Banco Central. Então, aí entra o redesconto. O Banco Central vai falar, você precisa fechar o caixa, eu já tô ligado que você não vai fechar e eu vou te emprestar esse dinheiro. Olha que sacanagem. Eu vou te emprestar esse dinheiro. Só que é legal ele ficar toda hora pedindo para o Banco Central? É toda hora o caixa dá diferença? Eu vou ter que arrancar esse caixa daí. Tem alguma coisa errada. Ou ele está emprestando, né? E aí eu volto com a instituição financeira, ou está emprestando dinheiro mal emprestado, ou não está fazendo análise do perfil de quem está emprestando, ou as pessoas não estão confiando nesse banco, não está entrando recurso, tem alguma coisa errada, porque ela não está conseguindo fechar o caixa dela. E aí o Banco Central vai falar, eu empresto para você o dinheiro, para você fechar o caixa para falar para mim que está fechado. A condição é essa. E eu vou te emprestar isso numa operação de redesconto. Eu vou te emprestar e você vai fechar seu caixa bonitinho. Beleza. Só que eu vou te cobrar por isso. Então, a operação de redesconto é isso. E ela... por que ela entra nessa política monetária também? Porque se o Banco Central emprestar com uma taxa alta, a instituição vai falar, cara, eu tenho que emprestar menos dinheiro. Eu vou ter que emprestar menos, eu vou ter que dar uma segurada. Porque o Banco Central está me cobrando um absurdo para eu conseguir fechar o caixa. Então, ela vai ficar nessa insegurança. E aí a gente fala dessa política expansiva. Eu quero expandir. Então, o Banco Central vai cobrar uma taxa de operação de redesconto menor. Porque aí o banco vai falar, não, tranquilo. Se eu não conseguir fechar meu caixa, eu tenho a opção da instituição financeira e também tem a opção do Banco Central. Mas então, quando ele e aí eu volto de novo falando dessa gangorra, né? No sentido de que eu posso aumentar, eu posso colocar dinheiro no mercado e eu posso tirar dinheiro do mercado. Tudo isso com a taxa. Então, se eu sou um agiota, se eu quero emprestar dinheiro a Rodel, eu vou colocar com uma taxa baixa que eu vou liberar dinheiro. Agora, se eu conseguir colocar uma taxa alta, porque eu não tenho muito, eu vou colocar uma taxa alta porque eu preciso ganhar um dinheiro bom aqui, porque eu não tenho muito recurso. Então, é isso. Então, é a segunda política monetária. Então, a primeira a gente falou de depósito compulsório, tem que estar bem alicerçado, tem que estar bem ciente o que seria isso. E a segunda a gente fala de operação de redesconto, que é aquela operação que o Banco Central faz para os bancos para poder fechar o caixa ali. Então, é como se fosse em segunda instância. A primeira, como falaram aqui, é a instituição financeira. Primeira a tentar socorrer é entre elas ali, ó. Você me empresta, tem como. Se não conseguir, se você não tiver com uma liquidez talvez bacana, é uma opção sua. Eu vou pagar um pouquinho mais e aí só que eu vou me sujeitar ao Banco Central. Inclusive, eu vou mostrar para ele que eu não estou com uma liquidez muito boa, que eu não estou conseguindo fechar o meu caixa. Então, essa é a segunda política. Então, a gente vai falar de 3. Eu tenho a primeira, eu tenho a segunda, se o Edgar quiser complementar aqui, para a gente ir para a última política monetária. Jennifer, quer complementar? Galera, na verdade, vamos parar na operação de desconto, porque a operação de Open Marketing tem algumas coisas que eu quero apresentar para vocês, para embasar bastante, né, e ela vai tomar um tempo maior. Mas, reforçando a redesconto, não é bom que o banco fique reiteradas vezes sempre precisando desse acesso, desse crédito, né, William? Porque demonstra para o Bacen que aquele banco ali não está sabendo organizar tão bem ali a estrutura dele. Isso ali não é bom que fique muitas vezes caindo ali sempre. Embora o Banco Central use esse mecanismo para injetar dinheiro, injetar maior liquidez ou diminuir a liquidez, né, dentro das instituições financeiras. Então, não é bom que isso aconteça reiteradas vezes, mas é uma forma, um instrumento que o Banco Central tem para executar a política monetária. Então, o que eu vou pedir para vocês? Anotem aí. Próxima aula a gente retoma de Open Market, tá? O que eu vou pedir também para vocês. Essa apostila que a gente usou hoje está lá no grupo.
façam os exercícios desse módulo 3, mesmo que a gente não tenha visto ele todo ainda, mas eu quero que vocês façam para vocês sentirem como é que está a aderência de vocês aí ao que a gente já viu até então, até esse pequeno pedaço aqui. As questões que vocês conseguirem responder do módulo 3, maravilha. Se não conseguir, também não tem problema. E aí, a partir de amanhã também eu vou comentando alguma coisa delas com vocês, tá bom? Mas, galera, resumindo o módulo 3, PIB, IPCA, IBGE, IPCA, IGPM, e esse começo de política monetária tá bacana até então? Até aqui tá tranquilo? O que vocês estão achando? Tranquilo. Tranquilo, né? Maravilha. Ô, Edgar, Oi. deixa eu não poderia finalizar aqui. Eu queria que você colocasse, eu sei que a gente tá com um tempo bem curto também, mas eu queria que você colocasse a questão 1 e a 2 só. A 1 e a só 2, para a gente né? poder... Isso, só para a gente poder sentir o Vamos gostinho, lá. que é legal a gente dar uma olhada como isso é abordado aí nas questões. E não muda muita coisa não, tá, pessoal? Não muda muita coisa. Tá, eu só queria que a galera pudesse aí, a 1 e a 2 só. Maravilha. Respondam aí, gente. 1, alternativa tal, 2, alternativa tal. Não é para ver quem que acertou, quem que errou. É só para a gente poder mensurar. E aqui a gente está entre amigos e parceiros, tá? A nossa intenção é que, cara, que essa turma esteja um número top de aprovações, assim, cara, poder comemorar com todo mundo. Então a gente precisa afiar o machado. Ó, tem gente já respondendo aí, tá? Não copia do coleguinha, não. Mesmo que você vê a resposta dele. Vai respondendo aí, ó. Não, ninguém fica sem responder, porque senão você vai ter aí a... Todo mundo respondeu? Rapaz, eu vou pegar quem errou e eu vou... Não, tô brincando, não. Todo mundo respondeu? Acho que sim, né? Uhum. 2C. Show? Todo mundo? Acho que foi, né? Uhum. Então, assim, é só para... É só para a gente poder verificar e colocar isso em mente, que as questões é isso, não é um bicho de 7 cabeças. É o que falou lá, eu tenho que fazer, eu tenho que marcar. E é só prestar atenção e correr para o abraço. Então, vamos lá, ó. No Brasil, a gente respondendo ainda. Bora. Questão número 1. No Brasil, o índice de preço cuja taxa de variação é adotada como meta de inflação é o... Alternativa A, IPA, alternativa B, IPCA, alternativa C, INCC e alternativa D, IGPM. Então, a gente tem aí a alternativa... Alternativa B, IPCA. Então, aqui ele coloca, lembrando, ó, esse IPA e INCC, você vê que ele faz uma salada aí, que você fala, cara, eu já vi todos eles, não sei o que é. Então, falou do Brasil, olha lá, ó, no Brasil, o índice de preço cuja taxa de variação é o top, é o IPCA. Então, assim, ó, ele é o índice que rege, é como se fosse o índice principal aí, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né? Então, tá maçante? Ah, legal. Essa questão eu já tiro fora, que não tem problema, é uma a mais aí nas minhas questões corretas. Alternativa B, dentre os índices abaixo, qual que mais impacta no desempenho do IGPM? Eu falei bastante lá em cima, é 60, 30 e 10, lembrou aqui comigo? 60, 30 e 10, IPA primeiro, agora negociou aqui, IPA primeiro, IPC e INCC, 60, 30 e 10. Dentre os índices abaixo, qual que mais impacta no desempenho do IGPM? É exatamente como a gente abordou lá, a questão 2 é exatamente como foi falado. Então, cara, eu olho aqui, daí eu olho aqui, eu olho no caderno, eu fico perdida. Dentre os índices abaixo,
qual que mais impacta no desempenho do IGPN? 60, 30 e 10 IPA. É isso? Que é o primeiro, não é não? 60, 30 e 10 IPA, IPC e NCC. Fechou? Edgar, beleza? Beleza, muito obrigado, Jennifer. Parabéns aí pela sua estreia. Não, parabéns não, é mais ou menos, né, bebê? Mais ou menos. Obrigado. Mas, galera, é isso aí, cara. É só para compartilhar um pouquinho com vocês e a gente vai estar junto aí. E se Deus quiser, cara, eu tenho acompanhado o grupo aí e pensado o quanto vai ser bom, cara, a gente comemorar a aprovação, assim como o Edgar comemorou hoje. E mais uma vez, parabéns, Edgar, em nome do grupo aí, né? É legal demais, cara. Do mesmo jeito que você sentiu a emoção hoje, a gente vai, nos próximos dias aí, quando abrir a prova e a gente conseguir fazer, a gente vai ter aí, um por um aí sendo aprovado. Show de bola. Obrigado, Jennifer. Galera, então, Show. Assim, fica a missão aí para vocês. Explorem esse simulado do módulo 3 na medida que vocês conseguirem. Como eu disse, a partir de amanhã eu vou estar muito mais presente aí no grupo, cobrando vocês, em cima de vocês, porque é aquilo que eu já mencionei no início. O meu sucesso, ele é medido pelo sucesso de vocês, entendeu? Então, assim, eu vou fazer de tudo, vou dar o meu máximo e vou cobrar vocês também em relação a isso. E, cara, cada um sabe o quanto que a certificação vai impactar e vai mudar a vida, né, positivamente. Então, todo mundo sabe, todo mundo tem os planos, objetivos, e eu espero que vocês passem. Quem é da 10 passa na 10, quem é da 20 passa na 20, quem já é da 20, em breve a gente vai ter curso de CEA e vai fazer CEA também, e vamos elevar esse nível aqui dos bancos, cooperativas, mercado financeiro em Cuiabá. Show de bola, galera? Beleza? E mais uma vez, obrigado aí, William. Não estava combinado essa participação dele hoje aqui na aula, mas, cara, trouxe aí alguns insights, trouxe alguns comentários super relevantes e tenho certeza que vai ajudar o pessoal aqui a tomar esse cuidado e ter essa atenção aí nesses detalhes que a Ambima pode trazer aí junto pra gente. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem para vocês hoje? Maravilha. Como ninguém se pronunciou, então, galera, bom descanso a todos. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Boa noite. Apesar da próxima aula ser só na segunda-feira, eu vou estar junto com vocês aí no grupo amanhã e ao longo do final de semana também, tá bom? Tamo junto, valeu. Falou. Até mais.